Vamos reagir ao do Trajano? Ao iceberg do Trajano? Gente, o áudio tá bom pra vocês? Vocês conseguem me escutar e ouvir o vídeo de boa? E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, de tanto vocês pedirem, eu decidi gravar esse tipo de Dividido em vídeo partes. que é basicamente, até tremeu a câmera, Nossa, tá muito um alto. iceberg de Transformers. E sim, eu vou falar disso aqui nesse vídeo, mas antes eu já gostaria de contar com a sua inscrição no canal, porque olha só, para eu poder continuar com esse tipo de vídeo aqui, é muito relevante de que eu tenha um bom feedback, porque Não joguei trabalhão Transformers pra Battle poder Master. editar. É tipo um trabalhão mesmo. Então, eu já gostaria de contar com o seu like e com sua inscrição. Cara, por que parece que ele tá falando em aqui no 2x? canal. E também que acessassem o link na descrição. Por que parece que o vai vídeo tá em 2x, te cara? direcionar para o site transformersdioramas.com. Tá bom. Porque o iceberg, eu já tinha visto coisa parecida. É basicamente uma lista de curiosidades a respeito de determinado assunto. Aqui no caso é os filmes em live action do Michael Bay. E basicamente ele é dividido em camadas, né? Sim. As curiosidades mais convencionais e vai se aprofundando. É o clássico, né? Ele tá nas explicando grandes o que é um iceberg. profundezas das curiosidades. E olha só, foi vendo essa lista que eu de fato pude confirmar que Transformers de fato é muito mais do que os olhos podem ver. Mas vou explicar como é que vai funcionar. Basicamente eu vou falar das curiosidades mais rasinhas hoje. Por quê? Porque se eu fizer grande demais vai dar um trabalhão pra poder editar e simplesmente vai demorar pra caramba pra poder lançar esse tipo de vídeo. Então eu vou gravar hoje do início, sabe? Do céu até o picozinho do iceberg. Então a gente vai comentar sobre isso e dependendo do feedback eu continuarei até as grandes profundezas. Então daria um torno de 6 vídeos separados, porque tem coisa pra caramba. Então vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre o iceberg. Vamos iniciar. Bem, lá no céu, onde os passarinhos voam pra lá e pra cá, ficam voando, nós vamos iniciar então com a Megan Fox, que acabou se envolvendo em grandes polêmicas em Transformers. Todo mundo sabe, Megan Fox é a atriz que interpreta a Micaela Baines de Transformers 1 e 2, também famosa por ser a namorada do Sam. E não é Micaela Barnes. Grandes polêmicas a comparar o Michael Bay com, digamos que com um personagem histórico nada amigável, né, conhecido pelo assim, né, ó. Que isso, Trajano? Eu vou citar aqui porque que senão isso, vai dar cara? problema, não sei, mas vocês sabem do que eu tô falando, né, do coisinha lá. Isso. Comparou ele a isso e digamos que não teve uma boa repercussão. O Michael Bay em si ficou tranquilo. Tipo, ele aceitou numa boa, ok, se comparado com esse tipo de pessoa, né? Só que não. Mas ele aceitou numa boa, mas a pedido do produtor Steven Spielberg, a Megan Fox, né? Eu ia falar Micaela, mas a Megan Fox foi demitida e é por isso que ela não está em Transformers 3 Isolado Oculto da Lua. Você é muito frouxo. E assim, pra eu complementar aqui, o Steven Spielberg mandou de demitir a Megan Fox porque o Steven Spielberg, ele é judeu, tá? Ele é judeu, então ele sim tinha o total direito de falar isso, né? De pedir pra demitirem ela. E também porque o Steven Spielberg, ele era o produtor do filme. Então, digamos que quando você é produtor, você tem uma certa voz maior, entendeu? Lá dentro da produção de um filme, tá? E a Micaela era sim pra estar em Transformers 3. Tanto que existe algumas fotos dela nos sets de filmagem, tá? Eu não vou conseguir achar aqui, mas quem sabe em algum outro momento eu não mostro pra vocês essas fotos. Mas tem sim fotos da Megan Fox nos sets de filmagens do terceiro filme, tá? Então realmente eles pelo menos começaram a gravar o filme com a Megan Fox. E depois houve essa entrevista dela aí que ela chamou o Michael Bay lá, comparou o Michael Bay lá com o cara. E tiveram que tirar ela e tiveram que regravar todas as cenas dela com a outra atriz lá que eu não lembro o nome dela agora. Que vale uma curiosidade aqui. A atriz que faz a Carly, pelo que eu tava vendo, ela só fez Transformers 3 e mais um filme. Depois mais nada. Eu acho que ela participou de Mad Max também, então foram 3 filmes. Mad Max de 2000 e... não sei, o último Mad Max que teve aí, tá?
Então tá aí essas curiosidades sobre a Megan Fox, né? Ela realmente era pra estar no filme. Ah, e uma coisa que eu vou comentar aqui, já agora aqui também, porque eu não sei se ele vai falar aqui, mas o Sam era pra estar na cena da invasão de Washington, tá? Naquela cena em que os Decepticons eles atravessam o portal lá e começam a destruir a cidade e tal, e até que o Sentinel tem aquele pré-confronto com o Optimus, era pro Sam estar ali, tá? Se vocês forem assistir o trailer de Transformers 3, vocês vão ver que o Sam tá ali no meio, junto com o Lennox. Mas por algum motivo eles não... Eles mudaram a cena, né? Talvez tenha sido justamente por conta dessa mudança da Megan Fox. Talvez no roteiro original o Sam ele ia pra Washington ali junto com o Lennox, porque não haveria motivo dele ir atrás da Micaela, né? Por quê? Porque eles já estavam juntos aqui uns 3, 4 anos dentro do universo do filme. Né? Então não haveria motivo dele ir atrás da Megan Fox, porque a Megan Fox, né, Micaela, não iria e preferir jantar na casa do chefe dela do que ir ajudar o Sam lá, ou os Autobots a salvar o mundo, entendeu? Então tem essa mesma curiosidade, essa outra curiosidade aí, de que o Sam ele era assim pra estar na invasão de Washington, mas de repente eles mudaram isso, talvez por conta aqui da Megan Fox ter saído também. Aí eles tiveram que refazer todo esse arco humano, né, todo esse drama, né, que o Sam tem com a namorada, né. E todo esse lance também da Carly, né, ela trabalhar no negócio que envolve carro, que não sei o que é aquilo, até hoje eu não sei o que é aquilo, não sei se é uma concessionária de carro ou é um museu de carro, não sei o que é, mas de qualquer forma, todo esse lance aí envolve muito mais a Megan Fox, né, a Micaela, que já tem essa, digamos que essa paixão por carro, por ela ser mecânica, né, por ela vir de uma família que é mecânica, né, pelo pai dela ser mecânica, tá? Então, mais uma prova aí de que a Megan Fox, ela ia sim estar no filme, que originalmente o roteiro do filme dela, né, a parte do roteiro do núcleo humano foi pensado para ser da Micaela, mas tiveram que mudar isso por burrice dela, da própria Megan Fox, tá? Então, uma curiosidade aí, uma curiosidade a mais aqui. Comerciais explícitos. Os filmes de Transformers são verdadeiros comerciais inacabados. São gigantes, são comerciais de 2h30, quase 3 horas. Porque Transformers tem muito comercial. É um filme de comercial, não é de Transformers. Publicidade. É comercial puro, aquele negócio. Simplesmente você tem um robô Oreo, você tem a transformação numa caixinha de som, tem comercial de cerveja, tem muita coisa. Tem até comercial de Xbox no primeiro filme. Tem até um celularzinho Nokia no primeiro filme. Olha só que coisa. Então Transformers de fato é um filme não de Transformers, mas de comerciais. Aí o Autobot, cara. Bem, agora essa... Tá, vamos lá. Isso também é verdade. O Transformers, ele é um... na verdade, os filmes em geral, cara, sempre foram, digamos que uma plataforma de você divulgar o seu produto, tá? Transformers é um pouco pior porque abrange mais coisas. Tipo assim, um robô ele pode se transformar em qualquer coisa. E tipo assim, uma propaganda num filme, de qualquer tipo de filme, qualquer tipo de novela, qualquer tipo de produção é aceitável desde que esteja incluso ali no ambiente. Por exemplo, eles vão num restaurante e eles bebem uma Coca-Cola, né? Tipo assim, eles bebem uma Coca-Cola. Aquilo ali é uma publicidade, é uma propaganda que faz sentido ali dentro, entendeu? Faz sentido ali dentro do universo do filme. Pô, eles foram numa lanchonete ou num restaurante e eles estão bebendo uma Coca-Cola, entendeu? Ou estão no churrasco bebendo uma Coca-Cola, ou num negócio, sei lá, saindo aí, se divertindo numa festa, bebendo Coca-Cola. Aí faz sentido. É diferente, por exemplo, de Transformers 4, onde o Bobby, né, tá ali embaixo do túnel, ele simplesmente vai pra cima, aí destrói um caminhão ali, né, de cerveja, aí o Cade, por algum motivo, ele decide pegar ali a cerveja e beber. Ou o próprio Autobot aqui, né? Que não tem sentido nenhum que tipo assim, eles estão dentro de uma fábrica, né? Supostamente secreta, que faz Transformers, e ali no meio tem um robô da Oreo. Pô, no primeiro filme também, tem o... Qual que é o nome do bichinho lá, cara? É Kirby? Não, é Furby? Furby? Não lembro agora. É aquele bichinho lá, eu tenho um aqui, cara. Peraí. Pô, não consegui achar, mas eu tenho aqui uns Furby, cara. Uns Furby, acho que é Furby o nome. Mas aquilo ali pelo menos tá dentro tá incluso no ambiente, né? Um caminhão ali
de Furby, né, que o Ironhide e o Bobby usam para se proteger, né? Acho que assim fica mais fácil de vocês lembrarem do que eu tô falando. Mas aquele caminhão ali também é uma propaganda, entendeu? Aquele caminhão ali que eles usam para se proteger é uma propaganda para um produto de uma outra franquia da Hasbro, que é o Furby. Acho que o nome é Furby, tá? O Xbox também tá incluso, tá dentro do contexto. O volante da Cadillac também tá dentro do contexto. O Mountain Dew, né, o dispenser, né, que é aquela máquina de refrigerante, também está incluso dentro ali do contexto, tá? O Mario Pony 4 filme. Então, o Mario Pony 4 filme, por quê? Entendeu? Por que tem uma cena ali do bicho virando um Mario Pony? Não faz sentido, tá? Então propagandas dentro de filmes são bem-vindas desde que não interfiram muito na experiência, desde que não fique escancarado de que aquilo ali é uma experiência, é uma propaganda. Por exemplo, os Wreckers, né, do terceiro filme, faz sentido sim eles serem uma propaganda ambulante. Por quê? Porque eles são carros de ginástica, e carro de ginástica por si só já tem muita propaganda, entendeu? Eles tipo assim, eles são cheios de adesivos, entendeu? Então faz sentido sim os Wreckers serem uma propaganda ambulante. E não quebra a imersão. Você não olha para os Wreckers e pensa assim, pô, eles foram ali e foram feitos para fazer propaganda. Não, entendeu? É diferente do que aconteceu agora em Jurassic World, o recomeço, onde os Snickers, né, a barra de Snickers é o que faz lá o dinossauro sair e ficar livre, entendeu? Aquilo ali é um claro exemplo de uma propaganda forçada, uma propaganda que é forçada, que só tá ali pra fazer propaganda, entendeu? Ah, é, o Mario Pony, cara, no primeiro... Então, tá vendo? No primeiro filme também tem o Mario Pony, naquela cena da piscina, né? Quando o Ironhide ele vai lá e ele cai na casa. Também tem o Mario Pony, mas também ali faz sentido porque é uma criança usando o Mario Pony. É uma menina com o Mario Pony na mão. Então aí sim faz o sentido. Tá? A própria franquia de Transformers é uma propaganda para Transformers. A era da antiga geração foi bom, hein? Mas de qualquer forma, assim, propagandas não são de todo mal, assim, desde que não fique evidente que são uma propaganda, tá? As novelas da Globo, vou ter que falar sobre isso aqui, mas as novelas da Globo estão sofrendo disso, onde você consegue perceber de que tem propaganda ali. Eu lembro que em 2023 eu estava assistindo uma novela das 8, e, tipo assim, era evidente ali que as coisas eram propaganda. Por exemplo, teve uma hora, assim, que estavam dentro de uma casa, né? Aí perguntou assim, e aí, o que você quer beber? Você quer beber a tal cerveja aqui? Aí falou, pode ser. Aí, nossa. Aí tá, né, o cara foi lá pegar a cerveja, só que ele não pegou a cerveja, né, tipo, pegou a cerveja e deu pra ela. Não. Não foi isso. Ele pegou a cerveja, aí a câmera, olha, veja bem, a câmera ficou assim de frente pra geladeira, né, de um ângulo onde você conseguia ver o que tinha dentro da geladeira. Mostrar o cara pegando a cerveja, né? Tipo assim, mostrar o ângulo da câmera, dava pra ver a cerveja ali com foco, né? A cerveja é o centro ali do negócio da geladeira. O cara pegando a geladeira e entregando pra mulher. E o diálogo, cara, era estranho, porque, tipo, eles começaram a falar da cerveja, tipo assim, nossa, essa cerveja aqui é muito boa, ela tem isso, aquilo, e ela é zero álcool. Tipo, dava pra ver claramente que aquilo ali era uma propaganda, porque ninguém fala desse jeito. Ninguém pega uma cerveja e fala, nossa, essa cerveja aqui, ela é muito boa, porque ela é isso, aquilo, cara. Nossa, vou beber, hein? Olha, essa cerveja aqui é muito boa. Ninguém fala isso na vida real. Funcionaria muito melhor se você perguntasse, poxa, por que essa cerveja aqui é muito boa? Mas não fizeram isso, cara. O close na geladeira do cara mostrando a cerveja e o cara pegando a cerveja, cara. Eu queria escancarado que é uma propaganda. É que nem agora na Vale Tudo, cara. Um cara lá passando mal, né? Os caras com uma doença lá. Aí os caras começam a falar de sabão em pó. Ah, não. Pô, eu posso te ajudar aqui a lavar a roupa? Não precisa não, vou usar lá o Omo, não sei o que, rápido lá, pô. Que novela é essa? O que? A novela da cerveja? É a Vai na Fé.
Mas vai na fé, pô. Agora do sabão é a vale tudo. Bom, vamos continuar assistindo, né? Coisa aí que vocês estão vendo na tela, da qual eu não vou dizer, né? Eu não vou falar sobre. Simplesmente Ah, entendi. Shia LaBeouf Ah, o Shia LaBeouf é famoso ator por interpretar o Sam, caramba, o queridinho ali, né, nos 3 primeiros filmes, do qual o pessoal sentiu muita falta no 4º e no 5º filme. Cadê o Sam? Cadê o Sam? E simples, o Sam ficou maluco. Basicamente é isso. Shia LaBeouf se envolve sempre em um monte de polêmica, cara. Shia LaBeouf é simplesmente louco. E em 2016 por aí não foi tão diferente não, se envolveu em muita treta política por causa das eleições americanas, né? Hillary Clinton, Donald Trump, e é isso aí, ele atacando lá o pessoal, né? Ele lá do lado dos democratas, e enfim, muita treta, ele se envolve em muita treta, ele ficou loucão, sempre cometeu loucuras, ele é maluco. E basicamente é isso daí que aconteceu com o Shia LaBeouf. Uma curiosidade interessante, Shia LaBeouf interpretou o Sam em Transformers. Nós sabemos que, digamos que o Shia não gosta muito dos republicanos, né? Que é basicamente o partido do Donald Trump. Em Transformers Power of the Primes, teve um jazz. Eu não acredito como é que isso daí passou despercebido. Mas teve um jazz, né? Que foi lançado, que é o Jazz Deluxe Class Power of the Primes, que coisa não tá interessantezinho, né? A pessoa reclama, mas eu acho ele até que visualmente bonito. Não Tá bom. ele de fato é prático, mas visualmente eu acho bonito. Que ele tem na lateral do carro, né? Algumas versões, né? As primeiras versões tem escrito MAGA. MAGA. Imagina isso daí tá no filme. Pra você que não sabe o que é MAGA, MAGA significa Make America Great Again. O Shia LaBeouf ia pirar de novo. Michael Bay. Isso daí de fora. Antes de irmos aqui pro Michael Bay, deixa eu só acrescentar algumas coisas aqui sobre o Shia LaBeouf também. Sim, o Shia LaBeouf, ele se envolveu em muita polêmica, cara. Perdão se vocês estiverem escutando barulho de fundo aí, cara, de soquete aqui. Enfim, aqui é uma cozinha, né? Aqui atrás é a cozinha da casa vizinha, né? Tá socando alho porque tá na hora do almoço. Mas falando sobre o Shia LaBeouf aqui, o Shia LaBeouf sim se envolveu em muita polêmica. Ele se envolveu em polêmica de bater na própria namorada. Inclusive, durante as gravações do segundo filme, cara, ele também se envolveu em polêmica. Tanto que o Sam, dá pra ver, né? Que o Sam, no filme, ele usa, digamos que um curativo na mão. Isso não é à toa, tá? Não é à toa. Isso foi porque, na vida real, o Shia LaBeouf se machucou, tá? Acho que ele tinha se envolvido em alguma briga lá, não sei. Mas na vida real, o Shia LaBeouf, ele se envolveu numa briga, né? Ele acidentou a mão e tiveram que, acho que adiaram as gravações do filme, uma coisa assim. E tiveram que, no próprio filme, adicionar esse lance do Sam ter machucado a mão, tá? E no filme o que dá a entender é que o Sam, ele machuca a mão porque ele caiu de jeito, né? Tipo assim, ele meio que, como ele cai na areia, talvez a areia possa ter arranhado a mão dele, pode ter arranhado isso aqui. Bom, não sei. Mas o Sam, ele usar um curativo assim na mão no segundo filme não é à toa, sim, digamos que uma referência ou algo que veio da vida real. Entendeu? E agora o Shia LaBeouf, aparentemente ele tá voltando ao normal, né? Ele ficou muito tempo afastado dos filmes e tal, né? Ele já foi em evento, acho que foi no Oscar, ele foi com... Nossa, que susto, cara. Susto, nossa. Eu ouvi o gelo da garrafa descongelando, cara, eu tomei um susto. Caraca, beleza. Ele já foi acho que num Oscar ou em algum evento de filme com um saco na cabeça escrito vergonha, alguma coisa assim, alguma coisa envolvendo vergonha, tá? E digamos que o Shia LaBeouf, cara, ele só ficou nos holofotes por conta do Michael Bay e por conta dos Transformers. Depois que o filme de 2007 saiu, teve um outro filme, né, chamado Paranoia, que tem o Sam ali. O Sam não, né, o Shia LaBeouf. O Shia LaBeouf, ele participa desse filme. E muita gente só foi assistir esse filme por conta do Shia LaBeouf, né, por conta dos Transformers, porque queria ver mais do ator. Entendeu? E outra coisa também, o Sam, ele não voltou no quarto filme porque o Shia LaBeouf mesmo disse que o próprio Shia LaBeouf disse que não tinha mais o que os personagens dele agregar na história, tá? E ele não tá errado. Mas só essas curiosidades aí. E no quarto filme dá a entender que o Sam foi morto pelo vento do cemitério. Sim, sim.
quinto filme confirma que o Sam tá morto. Porque a gente tem aquela foto, né, do Sam lá, na casa do Sir Edmund. A Viviane, ela é a última descendente dos Witwicks. E tinha também, essa última informação que eu vou falar agora, não sei se é realmente verdade, mas tem um túmulo do Sam, tá? Tem um túmulo do Sam que não foi utilizado no quinto filme. Então o Sam, ele, canonicamente, ele tá morto, né? Dentro do Bayverse, ele tá morto. Por mais que na Bíblia de Transformers lá é dito que o Sam tá vivo. Mas enfim, isso fica pra um outro momento, tá? Uma outra discussão. Mas vamos aqui continuar assistindo, né? O próximo tópico aqui é o Michael Bay. Então, que dispensa apresentações, né? Eu até gosto do seu estilo de filmagem, até dos seus cortes, eles não me atrapalham muito, mas acho que às vezes tem boas ideias que acabam inacabadas, né? Que também são muito mal executadas. Vamos com calma, Michael Bay, vamos com calma. Optimus Prime, o bondoso Lee. Tá. O Michael Bay, ele passou bem... Ele passou bem rápido assim pelo Michael Bay, mas eu vou acrescentar algumas coisas aqui também. O Michael Bay, digamos que ele é o queridinho de Hollywood, tá? Em quesito de diretor, ele é o queridinho de Hollywood e também ele é o queridinho das forças militares. Não lembro se ele vai falar isso aqui nesse vídeo ou nos próximos que a gente vai ver, mas o Michael Bay, ele tem uma forte ligação com o exército americano, tá? No segundo filme, cara, a maioria dos militares que aparecem ali não são atores, são militares de verdade, tá? Os aviões também que eles usam no segundo filme são aviões realmente da Força Aérea, tanque, enfim. O segundo filme, ele é o que teve mais apoio militar, tá? Por quê? Porque o Michael Bay, ele tem forte ligação com o exército americano, entendeu? Além de que o Michael Bay, ele conseguiu fazer com que abrissem o Observatório de Los Angeles para ele gravar Transformers, né? Porque na época ali do filme, o filme de 2007, o observatório, ele estava fechado, tá? Ele estava fechado. E se eu não me engano, acho que a prima do Michael Bay, ou a irmã dele, bom, eu não sei, alguém da família do Michael Bay era casado com um cara lá que trabalhava no museu. E aí fez essa ligação aí conseguiram abrir uma sessão ali, fazer com que o observatório abrisse para o Michael Bay gravar lá aquela cena onde tem um diálogo, né, dos Transformers, onde o Ironhide fala que não gosta dos humanos, aí o Optimus fala lá que é liberdade, o direito de todos. Então, aquela cena ali do observatório, o observatório estava fechado. Você falou também que o Michael Bay, cara, eu acho que ele é o único diretor que conseguiu fazer as coisas que fez. Como, por exemplo, destruir Chicago de verdade. Chicago realmente foi destruída de verdade para gravar o terceiro filme, tá? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Ele conseguiu, né? O Michael Bay e o John Turturro, que faz o Samuel Simmons, conseguiram permissão do governo do Egito para o John Turturro subir na pirâmide do Egito. O cara realmente subiu na pirâmide do Egito, tá? Né? Que tem lá a cena do escroto do inimigo. Aquilo ali, ele realmente subiu. Não é CGI. O robô é CGI. Mas ele escalando não é CGI. Tá? Então o Michael Bay aqui, ele consegue muita coisa. Tá? Ele consegue muita coisa. Além do fato de que ele conseguiu dirigir um filme sem roteiro, né? E também tem feito os caras lá andando numa mina, né? Num monte de mina, no deserto. Tem uma propaganda onde o Michael Bay explode qualquer coisa a cada 5 segundos. Eu acho que eu já vi essa propaganda, né? Ele também teve permissão pra gravar no... Sim, verdade. Lá no memorial do Lincoln. Do Abraham Lincoln. Sim. Ah, e Transformers, o filme de 2007, ele foi o primeiro filme a ter permissão pra gravar o Pentágono. Pra sobrevoar o Pentágono. Depois do que aconteceu em 2001. Transformers foi o primeiro filme a ter permissão pra fazer isso. Então, até isso o Michael Bay, ele teve permissão, tá? Porque, enfim, aconteceu lá todo o negócio de 2001, tá? E ao contrário do que as pessoas falam, não foi só as Torres Gêmeas que foi atingida não, tá? O Pentágono também foi atingido. E por conta disso,
foi proibido, tá? Foi proibido qualquer tipo de aeronave sobrevoar o Pentágono. Seja ela militar ou não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu acrescentar sobre o Michael Bay, cara. Acho que agora aqui não. Vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa aí sobre o que o Michael Bay fez, cara, de relevante assim? Bom, ele também conseguiu a permissão, né? Ele conseguiu trazer o Leonard Nimoy pra dobrar o Sentinel. E curiosidade, o Leonard Nimoy, se eu não me engano agora, ele faz a voz do Galvatron no filme de 86. Michael Bay sendo protagonista. Era uma propaganda da internet. Depois a gente pode olhar essa propaganda aí do Michael Bay. Mas vamos aqui falar sobre o Optimus. Eu já tô até vendo o que ele vai falar sobre o Optimus aqui. Ele vai falar que o Optimus ele é um psicopata, né? Que tem essa divisão aí da galera que acha que o Optimus Prime do BVS é um psicopata e tal. Vamos ver aqui o que ele vai falar pra depois eu acrescentar aqui. Que simplesmente é um símbolo de paz e de esperança para toda Cybertron. Um cara que detesta a violência. Nem tanto assim. Na verdade, ele é um psicopata, um maníaco maluco que sai matando todo mundo que vê pela frente, tanto humanos quanto Decepticons. Em Transformers 3, ele basicamente tem uma brilhante ideia. Vamos deixar o planeta, os humanos vão morrer, e aí eles vão ver que eles têm necessidade da gente, eles precisam da gente. Olha só que cara simpático. Ele basicamente aniquilou toda a população de Chicago para poder provar um ponto, do qual... eu sou necessário, cara. Eu preciso. Vocês precisam de mim. Eu tô aqui porque vocês precisam de mim. É isso. Senão eu vou fazer isso daqui de novo. Vou embora e vocês vão morrer. É um maníaco. Autobots. Calma, Trajano. Calma. Tem uma explicação, tá? No segundo filme, o Optimus fala: se vocês quiserem que a gente vá embora, a gente vai. Mas, antes de vocês pensarem nisso, reflitam. E se a gente for embora e vocês estiverem errado? Ou seja, no segundo filme o Optimus já fala: se vocês quiserem que a gente vá embora, a gente vai. Ele avisa isso. Entendeu? O Optimus fala que não machuca os humanos, mas no quarto filme ele matou um cara lá. Mas... Era meio que necessário. Mas de qualquer forma aqui, o Optimus ele pode ser um psicopata? Pode. Mas foi que nem o vídeo do... O vídeo do Trajano, o vídeo do Lucas, né, que ele postou. A gente tá falando, cara, de um universo onde é mais realista, né? O universo dos filmes do Michael Bay é um universo de Transformers mais realista. E também a gente tá falando de uma guerra. Uma guerra deixa as pessoas violentas, tá? Deixa as pessoas violentas. E falando sobre esse ponto de Transformers 3, foi que nem eu falei. No segundo filme, ele já fala: liberdade é o seu direito. Se vocês quiserem que a gente vá embora, nós faremos. Mas, antes do seu presidente decidir, por favor, pergunte a ele: e se nós partirmos? E vocês estiverem errado? E é o que acontece no terceiro filme. O Optimus no terceiro filme, ele faz basicamente o que ele disse, pô. O que ele disse antes. Se você quiser que a gente vá embora, a gente vai. Né? A gente vai. Ou seja, ele já avisou de que, tipo assim, beleza, a gente vai embora. Mas existe a chance de vocês estiverem errado também. Entendeu? E sobre esse lance dele ter deixado lá 1 milhão de pessoas morrerem, é porque, gente, vamos lá. A Flórida é longe de Chicago. Tá? A Flórida é longe de Chicago. E caso vocês não saibam, a Flórida, Miami, é onde eles lançam os foguetes. Entendeu? É onde eles lançam o foguete. Não teria como o Optimus ou qualquer outro Autobot chegar rápido em Chicago. Não teria como. Entendeu? Ainda mais pelo fato de que muito possivelmente eles não foram, tipo assim, eles não vieram de Miami, da Flórida para Chicago, que nem no GTA dirigindo, que nem malucos lá avançando o sinal. Não, muito possivelmente, cara, eles foram respeitando as leis de trânsito. Ah, o sinal aqui fechou? Beleza, então vamos parar. Porque aí isso iria chamar mais a atenção da polícia, né, de outros estados e tal. Eu poderia ter evacuado o que? A cidade? Imagina ter o seu planeta destruído por um cara que considerava como irmão. O Megatron. Então, assim, o Optimus Prime, cara, eu não acho que ele seja um psicopata, tá? Eu acho que o contexto da guerra, tipo assim, o Optimus, ele tá numa guerra.
Em uma guerra, você precisa ser violento. Senão você morre. Tá? Você morre. E o Optimus aqui, cara, ele basicamente sofre das consequências de uma guerra. Tipo, no primeiro filme, cara, ele por mais... no primeiro filme, o que dá a entender é que o Optimus ele tem uns certos surtos. Né? Ele tem uns certos surtos de raiva. Tanto que no primeiro filme, o plano do Optimus não era matar o Megatron. Era ele se matar. Entendeu? Era ele se matar. E quando o Sam ele bota o cubo no peito do Megatron, ele fala: você não me deixou outra escolha, velho amigo. Então, além do primeiro filme, o Optimus ainda tinha uma certa humanidade. Vai lá. Entendeu? Eu falo, cara, eu acho que, assim, no terceiro filme, cara, quando ele mata o Sentinel, aquilo ali tem que ser uma explicação. Não tinha outro jeito pra ele matar o Sentinel. Não tinha outra coisa que ele poderia fazer. Ele tinha que matar o Sentinel. Entendeu? Ele tinha que matar o Sentinel. Porque o Sentinel, ele ia atrair os Autobots de novo. Ele ia atrair os Autobots de novo. E você vê, cara, que o Optimus, naquela batalha do Sentinel, depois que tem aquela cena épica dele varrendo, né, um campo inteiro de Decepticons e depois matando o Shockwave, o Optimus, ele não fala quase nada. O grito que o Optimus dá, vem aqui embaixo, Sentinel. Cara, você consegue ver que ele tá com raiva, tanto no português e principalmente no inglês. Você consegue ver que o Optimus ele tá com raiva. Entendeu? E quando ele fala pro Sentinel, foi você que me ensinou que liberdade é direito de todos, ele tá falando, foi você que me ensinou a ser quem eu sou hoje. Entendeu? E todas as porradas que o Optimus dá no Sentinel, cara, você vê, você sente que tem uma força ali, tem uma certa raiva. O Optimus ele tá realmente com raiva, ele tá batendo com força realmente pra acabar com o Sentinel. E depois, quando o Sentinel ele toma um míssil, ele se transforma, ele vai embora, né? Ali quando ele toma um míssil, o Optimus ele vai atrás, com raiva. Tipo, você não vai fugir não. E depois ali na batalha realmente final, que só tem ele e o Sentinel ali, e o Sentinel começa a falar: ah não, você sempre foi mais bravo que nós. Enquanto o Sentinel lá tá fazendo, digamos que um monólogo dele, o Optimus não fala nada. O Optimus ele não fala absolutamente nada, ele só bate. Só bate. Entendeu? E foi por isso que o Optimus ele perdeu um braço. Porque ele deixou a raiva dele falar mais alto do que, digamos que, a razão. Entendeu? E quando ele mata o Sentinel, você vê no rosto ali do Optimus, na linguagem corporal do Optimus, que ele tá cansado. Que ele cansou. Tipo, tá bom. Aconteceu. Eu tive que fazer isso. E quando ele vê o Sam ali, ele acena com a cabeça, cara. Tipo, acabou. Você pode viver feliz agora. Entendeu? Aí depois, cara, depois que aconteceu no quinto filme... Do quinto filme vamos esquecer, mas no quarto filme, cara... Quando aqui essa cena aqui, né, onde o Optimus fala: ah, eu jurei nunca matar humanos, mas quando eu descobrir quem tá por trás disso, ele vai morrer. Faz sim sentido, porque vamos lá, você defendeu um planeta 3 vezes ou mais, né? Aí, de repente, esse planeta, né, a população desse planeta que você sempre protegeu se volta contra você, começa a matar a sua espécie, os seus amigos, e com isso começa a fazer experimento com sua espécie e criar suas próprias versões. Digamos que uma tortura, entendeu? Porque os Transformers, eles não matavam os humanos, tipo assim, eles não capturavam humanos e tentavam criar suas próprias versões dos humanos. Não, eles só matavam os humanos, né, os Decepticons, melhor dizendo. Entendeu? Ele deixou o Bi sendo torturado. Mas quando o Ratchet Não, mas é que tá, cara. Então, mas foi que nem eu falei. Há um arco. Foi que nem eu falei. No primeiro filme, o Optimus ele ainda tinha uma certa humanidade, uma certa sanidade mental. Mas ele foi perdendo isso conforme os filmes foram passando, ao ponto
de basicamente todos os amigos dele serem mortos. Entendeu? E no primeiro filme, ele fala, o Bumblebee iria querer isso. Ou seja, o Bumblebee, digamos que estaria disposto a se sacrificar pelo bem da espécie deles. Agora o Ratchet, digamos que ele não se sacrificou pelo bem da espécie dele. Foi e não foi ao mesmo tempo. Porque o Ratchet, ele morreu defendendo o Optimus. O Ratchet, ele não falou a localização do Optimus. O Locke não chega e fala, tem um jeito de você sobreviver. Diga onde está o Optimus Prime. E ele fala, nunca. Ele morre. Por mais que eu ache de que o Ratchet, ele ia morrer de qualquer forma. Mesmo que ele falasse a localização do Optimus, o Locke não ia matar. Entendeu? Cara, esse lance do Optimus, ele ser um psicopata ou não, cara, abre tanta margem para uma discussão, cara. Abre muito leque para várias interpretações. Além disso, por que queriam expulsar eles, sendo que era óbvio que precisavam deles? Verdade, né? Tipo assim, não, eles falam lá que quem mandou aquele dia, no caso o Sentinel, quem mandou aquele áudio lá, falando, defensores da Terra, não sei o que lá, foi o líder dos Autobots. Sendo que, pô, por que o líder dos Autobots iria falar aquilo que o Sentinel falou? Entendeu? Por que exatamente? A guerra não justifica sacrificar uma população por uma prova. Eu sou importante. E no quarto filme ele fica furioso quando descobre que o Ratchet tinha sido morto pelos humanos. Então, eu já respondi isso. Eu tenho que fazer um vídeo. Eu tenho que fazer um vídeo sobre o Optimus psicopata. E no quinto filme eles fazem uma parceria com o Megatron. No quinto filme eles fazem uma parceria com o Megatron? Entendi, os humanos fazem uma parceria com o Megatron. Verdade. Hipocrisia. Os humanos, nos filmes de Transformers, eles são hipócritas. Os Autobots são ameaça, mas os Decepticons não. Não é como se no segundo filme, cara, um Decepticon não tivesse hackeado, né, todas as telas do planeta Terra e falado que, olha, é verdade, né? Os humanos não aprendem. No terceiro filme eles caem no papo lá do Sentinel falando que nós só queremos o seu planeta para reconstruir o nosso aqui, né? Pegar alguns recursos. E por favor, expulsem os Autobots porque aí a gente vai deixar o seu planeta em paz. Sendo que no segundo filme, cara, é basicamente o mesmo discurso. Entregue o humano lá, porque aí a gente vai deixar o seu planeta em paz. Que mentira! A humanidade dos filmes de Transformers, além de hipócrita, é burra. Porque caiu no mesmo discurso 2 vezes. Lockdown está nos caçando. E os humanos estão ajudando. Aí. Precisamos saber por quê. Vou te matar! Bumblebee, simplesmente um... E aquela cena ali, dele, digamos que ameaçando o Cage, faz sentido também, porque, de novo, o Optimus caiu numa armadilha pelos humanos. É normal que, depois disso, ele fique com receio dos humanos. Dele ter essa reação que ele teve com o Cage. Carinha bem amado pelo público de forma geral. Acaba tendo algumas polêmicas envolvendo ele, porque basicamente dizem que ele é forçado. Eu não acho isso, eu simplesmente não acho. Acho que o protagonismo dele... Ele é forçado. Claro que acho que poderia ser, de vez em quando, dissolvido, né, pra poder explorar outros personagens. Mas ainda assim não acho que é um cara forçado, até mesmo porque ele era protagonista desde a primeira série de Transformers, desde G1. Depois voltou, né, foi cotado pra Armada, não ficou em Armada, veio pra Animated junto com os filmes. E de fato eu acho um carinha muito sensacional. Você é o melhor, que... Não, olha isso, cara. O que falar sobre o Bumblebee, né? Eu realmente preciso falar aqui o que eu penso do Bumblebee, cara. Tipo assim, você realmente quer falar que o Bumblebee ele é o protagonista, sendo que a Hasbro conseguiu perder os direitos do nome dele pra DC? Tipo assim, se o Bumblebee é o protagonista de Transformers, a Hasbro fez um péssimo trabalho em proteger ele.
o protagonista da franquia deles. Porque perderam, eles tinham perdido os direitos do nome Bumblebee pra DC. Esse é o protagonista de Transformers, né? Além do que, o Bumblebee, ele não aparece em Mistwars. Ele não aparece em Mistwars. E ele não aparece em vários outros desenhos. Mas sabe quem aparece nesses vários outros desenhos que o Bumblebee não aparece? O Optimus, o Megatron. Sabe por quê? Porque eles são protagonistas. Os verdadeiros protagonistas de Transformers são o Optimus e o Megatron. Aí agora aqui em Transformers One, você realmente quer me dizer que faz sentido sim o Bumblebee aparecer no filme e ter um destaque a mais? Ele tá ali envolvido com o núcleo principal? Não faz sentido. Porque, vamos lá. A história do Optimus e do Megatron envolve a Elita? Envolve. Se eu não me engano, o Optimus e a Elita, eles morrem juntos. Tá? Eles morrem juntos e o Alpha Trion resgata eles e prefere reviver o Optimus. Se eu não me engano, a explicação é essa. Tá? Então faz sim sentido a Elita aparecer no filme e estar ali envolvida no núcleo principal. O Bumblebee, ele não tem envolvimento direto nem com a história do Optimus, nem com a história do Bumblebee, nem com a história do Megatron. Ele não tem. Faria mais sentido se eles botassem o Ironhide, o Jazz, ou o outro amigo lá do Optimus, que eu esqueci o nome agora, mas tem um outro amigo do Optimus também, cara, que ele é muito esquecido, tá? Tem um amigo do Optimus que ele é muito esquecido, que eu esqueci o nome agora. Mas faria mais sentido ele tá ali, esse amigo do Optimus tá ali. Tá? E no lado do Megatron, faria sentido os Constructicons estarem ali. Ou fazer com que o Megatron tivesse uma amizade com os Constructicons. Digamos que dizer que o Megatron ali, o D16, ele tem uma amizade com os construtores, com os Transformers que constroem as cidades, entendeu? Faria mais sentido para fazer essa referência com os quadrinhos da IDW, onde lá o Megatron, ele, se não me engano, o Megatron ele vira Megatron por conta dos Constructicons. Entendeu? E também o Bumblebee, cara, o jeito que o Bumblebee volta em Rise of the Beasts, cara, faz sentido aquilo? Não faz. Por quê? Sabe por quê? Porque o filme não explica direito. A morte do Bumblebee em Transformers Prime, cara, é 1000 vezes melhor. A morte do Bumblebee e a volta dele em Transformers Prime é 1000 vezes melhor. É 1000 vezes mais explicado. Você consegue entender por que o Bumblebee voltou à vida. Entendeu? Parece que aqui em Rise of the Beasts eles tentaram replicar isso, mas não conseguiram. O Bumblebee tinha que ser substituído pelo Hotshot. Se eu não me engano, cara, por conta da Hasbro ter perdido o nome do protagonista deles pra DC, eles tiveram que criar o Hotshot, tá? Então o Hotshot é basicamente o Bumblebee. Tanto que no filme de 2007 o nome do Bumblebee ia ser Hotshot, mas aí eles conseguiram lá fazer um acordo com a DC, aí foi dito que as duas empresas poderiam usar o nome Bumblebee, aí mudaram o nome do personagem pra Bumblebee no filme. Explosões. Realmente muitas explosões. O Michael Bay ele abusa, cara. Ele abusa dos efeitos práticos. Um dos escritores e também atores dos filmes. Bom, peraí, o quê? Você ainda não conhece. O John Turturro, ele participou do roteiro dos filmes? Não sabia disso não. Mas bom, sobre o John Turturro aqui eu já falei, né? Ele teve permissão para escalar lá a pirâmide do Egito. Essa ele pelo seu nome. Você muito provavelmente conhece ele como Seymour Simmons. Sim, esse personagem que eu acho de fato bem legal, interessante e, claro, muito engraçado. Homem! Assim, aí pelo país que ama. Para de falar isso também, tô no carro, você não tá sozinho, não. Alice Pretender, bem... Tá. Algumas outras informações aqui, algumas outras curiosidades sobre o John Turturro também, é que além dele ter tido permissão para escalar a pirâmide do Egito, eu esqueci. Que maravilha. Eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa sobre o John Turturro, cara, mas esqueci.
Bom, vamos continuar aqui, né? Basicamente, meu problema com ela é o mesmo dos Transformers, né? Uma humana, ser de carne, osso, pele, e basicamente ela é um Transformer. E claro, ela é aquilo, né? Aquela coisa lá. Megatron, Tá, o cara... a Alice, cara, ela é um Pretender. Os Pretenders, se eu não me engano, eles existem sim na franquia, tá? Desde a G1. O meu problema com a Alice é que, tipo assim, como que ninguém nunca suspeitou de que ela era um Transformer, cara? Ou ela era uma robô? Entendeu? Tipo assim, tipo, a pele dela. Tipo assim, o pessoal tocava assim, na pele dela e não sentia que ela era diferente, não era carne em si, era meio mais dura e tal. Eles entenderam os quadrinhos, então, o conceito de Transformers humanos são bem antigos. É bem antigo. Não lembro dela? A Alice, cara, é aquela menina lá loira do segundo filme, cara. Que o Léo fica dando em cima dela, cara. Que tem essa que ela pega assim: Ah, Alice, meu amor, eu comprei aqui uma pizza de pepperoni, ó. Você quer ela? Ó, aqui, toma, quer pizza. É aquela menina. Mas assim, é que tal, de novo, o que me pega realmente na Alice é justamente isso. Como que as pessoas não suspeitaram de que ela era um robô? O Sam no filme ele fala que, não, ela fedia a óleo diesel. E ninguém nunca suspeitou do porquê que a Alice, digamos que a gostosona ali da faculdade, fede a óleo diesel. Eles não aproveitaram muito esse conceito de Transformers humano. Tem uma teoria aí que a gente pode reagir em algum outro momento de um canal em que ele fala que os Pretenders eles dominaram o universo ali do Michael Bay. A gente pode reagir em algum outro momento. Não nessa live aqui, porque ela tá ficando enorme, né? E esse telefone aqui ele já tá descarregando e eu tenho que correr aqui. Mas basicamente o meu problema com a Alice é justamente a mesma coisa que o Trajano. Partes orgânicas. Eu não gosto de misturar Transformers com coisa orgânica. Eu não gosto. Desculpa, não gosto. Não me desce, fica estranho. Tipo assim, fazer com eles como se fossem ciborgues. Não gosto. Mas ao mesmo tempo que eu não gosto, eu gosto da ideia do Silas, de Transformers Prime. De meio que eles fizeram com que o Silas virasse o Breakdown. Aquilo ali eu acho interessante. Mas agora os Transformers, né, os Beastformers com parte orgânica, né, tipo assim, o Right Stripe, o cérebro dele ficar aparecendo, as armas do Cheeto ser as tripas dele, eu não gosto. E ainda bem que em Rise of the Beast eles mudaram isso, né? Meio que em Rise of the Beast eles fizeram com que os Beastformers na verdade fosse algo mais parecido com Beast Machines. Onde em Beast Machines, os Transformers que se transformam em animais são realmente feitos de metal e não têm partes orgânicas. E uma coisa aqui sobre Beast Wars é que o conceito original da série era fazer com que os Transformers, né, os Beastformers, conforme o tempo fosse passando, eles virassem animais de verdade. Tá? Quanto mais tempo eles passassem no modo animal, mais partes deles iam acabar virando partes orgânicas. Deveria ser o grande, poderoso líder Decepticon. É, na verdade, um cara sem qualquer tipo de desenvolvimento e um personagem completamente raso nos filmes. Não se enganem, eu gosto dele, gosto do seu visual, mas... como o Megatron, ele não é tão bom não. Até tentam explorar nas HQs, mas nos filmes em si... Bem, a situação dele de fato é complicada e vale dizer que ele quase sempre morre. Mas como isso é possível? É o Michael, dos céus, juntos com as é o Willie cordinhas Afton dos e Transformers, com os cara. pássaros. I always Agora come nós back. estamos no pico do iceberg. Então agora a gente vai falar de coisas mais profundas que talvez... É o quê? Tem um episódio de Beast Wars onde eles deixaram o modo animal deles o dominarem na primeira temporada. Eu acho que eu não vi, eu assisti Beast Wars, só que eu acho que não cheguei a assistir esse episódio ainda, ou eu não me lembro. Eu tenho que voltar a assistir Beast Wars. todo mundo saiba. Algumas curiosidades. Inclusive, eu acho esse tipo de divisão de curiosidade, porque tá anotado aqui do lado, uma coisa muito louca, uma coisa de louco. Eu acho meio esquisito, sabe? Não sei muito problema que também vão achar, mas é esquisito mesmo. Bom, vamos iniciar então com Give Me Your Face, que basicamente demonstra toda a brutalidade do Optimus Prime. Ele é um cara louco. Sim, que...
Que digamos que pode ser uma das coisas que enfim... Steve Jablonsky, o Peraí. grande... Esse negócio aí do me dar o seu rosto pode ser mais um ponto assim que prova que o Optimus do Michael Bay é um psicopata, tá? Mas eu não vou vir aqui repetir isso porque a gente já discutiu isso antes, tá? compositor de Transformers, cara que fez um excelente trabalho. Suas trilhas sonoras simplesmente dispensam apresentações. Cara, é simplesmente fantástica a combinação da cena com a música de fundo. Ele trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto filme. Infelizmente, no filme do Bumblebee não trabalhou. Aí eu também acho que a trilha sonora do filme do Bumblebee não ficou tão interessante. Não que seja ruim, tá? Porque ela a trilha do filme do Bumblebee não é marcante, cara. Tá legal, por um lado é legal, mas, pô... A trilha sonora do filme do Bumblebee eu não consigo pensar, tipo assim, eu não consigo pensar numa música marcante. Uma música marcante que eu acho do filme do Bumblebee é aquela que toca bem brevemente, cara, quando o Bumblebee ele vira o Camaro no final do filme. É meio que aquele negócio de guitarra. Down, barão, down. Enfim, aquilo ali eu acho marcante, mas de resto, o filme do Bumblebee não tem uma trilha sonora marcante. Eu amei a trilha sonora do Bumblebee. Mas você pode deixar ela boa, mas ela não é marcante. Digamos que ela não tá no mesmo nível do que os outros filmes. Entendeu? A do quinto filme também eu acho ela fraca. Ah, você tá falando das músicas que tocam ali, nas músicas que vieram de fora. Isso realmente é bom. Mas as músicas que foram feitas pro filme, né? Aí eu acho que já é bem fraca. Tá? Aí eu já achei bem fraca. Tá? Porque o Steve Jablonsky, digamos que ele faz a trilha sonora. A Arrival to Earth foi uma trilha sonora feita pro filme, pro filme de 2007, feita pelo Steve Jablonsky, entendeu? No filme do Bumblebee não tem isso, não tem uma música marcante, uma trilha sonora marcante, feita pro filme, entendeu? A gente ainda quer aquela trilha sonora épica de Transformers, e o Steve Jablonsky trabalha muito bem nisso. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui tá falando. O filme do Bumblebee não tem isso aqui marcante. Não tem uma música assim marcante. Aí o remake do Arrival to Earth que toca aí do filme também é bom. Eu quero 2 pedaços que aqui no Brasil ficou traduzido como Eu Quero Te Quebrar. Meio esquisito. Mas basicamente eu também não tenho muito do que falar. É a morte do Jazz. Eu também não tenho muito o que acrescentar nisso aí, cara. Não tem muito o que acrescentar. Ah, tenho sim. Nos quadrinhos do filme de 2007, na adaptação do filme de 2007, o Megatron, ele come o coração do Jazz. Tá? Ele come o coração do Jazz. Tirando totalmente aquela teoria de que de repente o Optimus podia ter trazido o Jazz de volta à vida por conta da matriz de liderança que nem ele faz com o Sentinel. Não dá, porque o coração do Jazz foi destruído. Tá bom. Isso, um Transformers de... Renderizar o Devastator queimou computadores e sim, cara, é meio louco se você parar pra pensar nisso. Um Transformers gigante queimou computadores de uma empresa, computadores simplesmente super potentes. Ele conseguiu quase botar fogo na localidade. É uma coisa de louco, uma coisa de maluco mesmo. E por um lado é legal pra caramba. Optimus Prime assassino. Tá. Sobre esse negócio do Devastator, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal também, tá passando um caminhão aqui na rua. Esse negócio do Devastator não era fake news? Não. Por quê? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, sobre esse negócio do Devastator. E tem um vídeo onde mostra que o cara lá, né, tipo, cheio de fumaça. Eu não sei se esse vídeo específico que eu usei no meu vídeo é falso. Mas esse negócio do Devastator realmente ter explodido computadores é real. É real porque, se eu não me engano, o Devastator tinha entrado pro Guinness Book. Não lembro agora o certo, mas eu acho que o Devastator ele entrou pro Guinness Book como a criatura de CGI mais pesada da história naquela época. E eles tiveram que criar um novo motor gráfico. Por isso que tem Transformers 3.
Transformers 3 tem muito CGI de prédio caindo, tem o Shockwave com Driller por conta do Shockwave, por conta do Devastator. Porque o Devastator fez eles criarem um novo motográfico e eles botaram esse novo motográfico para teste em Transformers 3. Aí eles criaram o Driller, eles fizeram muita... Tem aquela cena do prédio, né, do Driller, eles subindo o prédio, partindo e quebrando o prédio, justamente para testar a potência do novo motográfico que eles fizeram, entendeu? Então essa história do Devastator realmente é verdade. Tá? Realmente é verdade. Bem, o que eu devo dizer? Ele é simplesmente um psicopata maluco, mas eu gosto dele, um cara simpático. É. Eu espero que essa música não tenha copyright, né? Ah, sim. Uma coisa que eu queria acrescentar nesse negócio aí do Optimus ser um psicopata, assassino, enfim, é que muita gente também usa o argumento de que ele matou o Megatron que só queria paz. Mas tem sim uma certa explicação do porquê que ele fez isso. A explicação é basicamente de que porque o filme aqui, Transformers 3, estava com quase 3 horas e eles precisavam terminar o filme o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais longo é o seu filme, menos salas, menos exibições ele tem. Tá? Menos exibições ele tem. Então é basicamente isso, porque no filme o Optimus matou o Megatron. Mas se eu não me engano, nos quadrinhos o Optimus não mata o Megatron. Tá? Eles fazem um acordo mesmo. Só isso aqui que eu queria acrescentar. Bolso esquerdo. Basicamente isso daqui é uma alusão à cena, né, de Transformers 2007, naquela batalha lá com o Scorponok. E o Epps, ele tá atirando pra caramba e o Lennox fica pedindo, né, o cartão, tá no bolso esquerdo. Aí tem aquele comercial de cartão esquisito, né, enfim, é uma coisa de maluco, né. Eu falo que essa lista aqui é coisa de louco. Esse iceberg... Não, Trajano, não é coisa de maluco não. Pode até ser, mas isso aconteceu na vida real, tá? Eu acho que não lembro quem agora que falou, mas eu acho que foi o próprio Tars Gibson ou algum outro ator aí que eu não lembro agora, disse que ele realmente passou por isso na vida real, tá? De que ele queria fazer uma ligação internacional, só que não conseguiu porque estava sem cartão de crédito, aí teve que pedir empréstimo para não sei quem aí. Então eu acho que esse tópico aqui do bolso esquerdo se refere ao fato de que a história realmente é real e não é só uma simples piada. Foi algo que realmente aconteceu na vida real, tá? A polêmica do Skids e do Mudflap, que essa daqui de fato é bem famosa, cara, bem famosa mesmo, porque eles foram cortados do terceiro filme por causa disso. Basicamente eles foram considerados racistas e basicamente é isso daí, por causa das suas piadas, do seu jeito, também do seu visual e... é só isso mesmo, sei lá... Aí foi cortado do filme, foi cortado do terceiro filme e aí a Hasbro decidiu apagar ele da existência. A polêmica do Skid e Mudflap, cara, não tem muito o que eu acrescentar aqui, a não ser dizer que realmente eles estão planejados pra estarem no terceiro filme. Dá pra você achar vídeos aí na internet dos carros dele, né, nos sets de filmagem do terceiro filme. Comercial da Chevrolet, um comercial oficial da Chevrolet que mostra eles, né, que mostra o Skid e Mudflap, né, 2 cenas do Skid e Mudflap no terceiro filme, que eram pra dar no terceiro filme. Existe um vídeo do set de filmagem que mostra aquela cena do Optimus e do Bumblebee chegando na Nash de um outro ângulo, onde mostra que os Skid e Mudflap eles iam estar também ali, né. Então realmente os Skid e Mudflap eram pra estar no terceiro filme, até porque existe a adaptação em quadrinhos do filme em que mostra eles lá e que o Sentinel mata os dois, entendeu? E eu acho que esse lance dos Skid e Mudflap serem racistas não ficou tão forte aqui no Brasil, porque aqui no Brasil pelo menos eles têm mais uma pegada de serem paródias ou sátiras de pessoas mais do interior ou pessoas do Nordeste, entendeu? Não sei o que, compadre. Compadre, entendeu?
Esses negócios aqui, essas gírias que geralmente pessoas que moram no interior falam. Tá? Então eu acho que aqui no Brasil esse lance de deles serem racistas não ficou tão popular assim. Você tá bravo, não toma banho não? Pesado aí. Bumblebee é um reboot, cara, eu acho simples. Se o Optimus tivesse aceitado o acordo dos antes do filme de 2007, por que é isso? Sim, você tem razão, Fuscão Amarelo. É o quê? Bumblebee é um reboot, cara, eu acho simples. Bumblebee, o filme, é um reboot, não se passa antes do filme de 2007, por que é isso? Ué, por que o áudio aqui ficou todo bugado? Mas vamos lá. O filme do Bumblebee, inicialmente ele era assim, ele realmente era pra sim fazer parte do Bayverso, mas tiveram que mudar todas as pressas por conta do fracasso do filme, do quinto filme, né? Por isso que o filme do Bumblebee, mesmo ele sendo um reboot, ele ainda tem muitas referências ao Bayverso. Aparece o Simmons, aparece o Setor 7, entendeu? Então ainda assim tem várias referências ao Bayverso, tá? E agora com o fracasso de Rise of the Beasts, eu acho que a gente realmente pode sim dizer que o filme do Bumblebee, ele é um prequel do Bayverso. Eu prefiro pelo menos dizer que o filme do Bumblebee, ele é um prequel do Bayverso do que dizer que ele é um prequel de Rise of the Beasts. Por quê? Porque o filme do Bumblebee, ele se encaixa muito melhor com o filme de 2007 do que com o Rise of the Beasts. Vamos ser sinceros aqui. Se encaixa melhor com o Bayverso do que com o filme que era pra ser a continuação dele. Tá? Eu acho que isso aqui não tem muita coisa que a gente possa discutir, não. Tão difícil de entender, caramba. É simplesmente um reboot. Não se passa antes do filme de 2007. Originalmente era programado para se passar antes, mas não aconteceu. Simplesmente criou um universo completamente novo. Então, sim, Bumblebee é um reboot. Greve dos roteiristas, e sim, isso daí aconteceu no ano de 2009 e acabou ferrando completamente o roteiro de Transformers a Vingança. É uma coisa bem esquisitinha. Industrial Light and Magic. Ele cortou o negócio, parece que ele ia falar mais coisas, mas deve ter cortado, então eu vou acrescentar aqui. Realmente, houve uma greve de roteiristas ali em 2008, 2009, prejudicou a produção de Transformers. Por isso que Transformers 2, ele é um filme, ele é conhecido por ter sido um filme que foi feito sem roteiro, tá? Por isso que muita gente fala que da trilogia, né, dos três primeiros filmes, o segundo ele é o pior. Por conta disso, porque ele foi feito sem roteiro. E mesmo ele tendo sido ele tendo sido um filme que foi feito sem roteiro, ele consegue ser melhor do que o quinto filme. O Michael Bay admitiu que não gosta do segundo filme. Pois é. Todo esse lance do drama humano, de um falando te amo pro outro, nossa. Ele é da forma, essa daí basicamente é a empresa responsável por exemplo, posters, algumas concept arts e também alguns efeitos no filme. Basicamente é só isso mesmo. Acabou! Por hoje, tá? Por hoje acabou, já chega. Eu não entendi esse final aqui, ficou meio confuso aqui. Não sei se ele cortou. Ele ia falar um pouco mais lá da empresa que faz o negócio dos efeitos especiais de Transformers, mas isso aí não tem muito o que eu posso dizer. A não ser linkar isso com o Devastator. Né? Linkar isso com o Devastator, porque eles mesmos admitiram de que o Devastator ele explodiu computadores, tá? E o Michael Bay, né, o próprio Michael Bay disse que eles queriam fazer o que o robô, que eles queriam fazer um robô grande, né, um robô para abusar realmente do CGI. E o Devastator, ele era para ser maior, era para ter mais detalhes, mas eles não fizeram isso porque, enfim, a versão que a gente recebeu já tinha explodido o computador. Então, eles fazerem o Devastator mais detalhado, maior, ou até mesmo dar mais cenas para ele, talvez não daria certo. Tá? Não daria certo. Antes o Devastator era para atacar uma cidade, isso aí eu já não sei. Mas o que eu sei é que realmente Transformers 2, o Michael Bay queria ter um robô gigante de Transformers 2. Tanto que era pra ter um Transformer porta-aviões no filme. Tá? Do iceberg dos filmes de Transformers em live action, especificamente não do Michael Bay, mas não é do universo em geral. Blackout versus Grindor, cara, ok, isso daí não é uma luta, mas é uma discussão, né, que tem
no fandom. E basicamente, eu acho que todos vocês perceberam que o Grindor, ele é basicamente o molde, o CGI reutilizado do Decepticon Blackout. Lembrando que o Blackout é um Decepticon que aparece no primeiro filme e acaba sendo assassinado pelo coronel, acho que é coronel. Na época ele não era coronel. Lennox, é um coronel sim. Pelo Lennox, cara, no primeiro filme de Transformers. Ele tem basicamente a altura do Megatron. Cerca de 35 pés até aquele motor. Não sei o que é aquilo. Aquele negócio lá da hélice. E já o Grindor, ele é muito gigante. Ele é quase que o dobro da altura do Blackout. Tanto que mas, o Optimus consegue subir em cima dele. Molde, apenas reutilizaram o helicóptero, quer dizer, o modo robô. O helicóptero ele é diferente, tá? Mas porque assim, foi só uma reutilização. Eles sempre reutilizaram os modelos dos Transformers, verdade. Pura, talvez para poder economizar no orçamento, enfim, eu não gosto disso. Então eu só prefiro parar pra pensar que eles são o quê? Irmãos gêmeos, é a única conclusão que eu chego. Não que isso daí seja oficial, mas eu prefiro pensar assim. Cena do Megatron. E por falar nisso, uma coisa que não tem nada a ver com Blackout, tá? E com Grindor. Mas, uma coisa que eu lembrei aqui quando ele falou a palavra gêmeos, é que se eu não me engano, cara, era pra ter... Os Kids de Mudflap eram pra ser 3 gêmeos. Eram pra ser 3, não 2. Era pra ter um 3, era pra ter um terceiro, tá? E se eu não me engano existe até uma concept art, até o carro que esse terceiro gêmeo ia ser, mas deletaram. Deletada do filme do Bumblebee, sim, cara, isso daqui é verdade, porque Bumblebee originalmente não era pra ser uma prequela, acreditem ou não era pra ser uma... Aliás, eu falei errado. O filme do Bumblebee originalmente não era pra ser um reboot. Ele é um reboot, tá? Originalmente era pra ele ser uma prequela. Eu falei errado, perdão. Mas sim, era pra ele ser uma prequela, né? Algo que fosse se passasse antes do primeiro filme de Transformers. E acabaram alterando isso daí, dado o fracasso de Transformers: O Último Cavaleiro, e excluíram essa cena onde nós veríamos o Megatron no setor 7, né, congelado. Cara, seria legal pra caramba, mas não aconteceu porque decidiram fazer o Bumblebee se passando num universo completamente diferente e novo. E, tipo assim, essa cena deletada do Megatron, ela realmente é uma cena deletada, porque a gente nunca viu ela. A gente não tem acesso a ela. Ela não foi divulgada. Então o termo cena deletada se encaixa perfeitamente nessa cena deletada do Megatron, porque ela, digamos que ela não existe mais. Ela realmente foi deletada. E o fato do brinquedo, né, das Street Series do Megatron, né, dos Street Series do Megatron Concept Art, foi o primeiro vislumbre que nós tivemos dele, de como possivelmente poderia ser essa cena, tá? Bem, eu nem quero comentar sobre isso daí porque é só mais uma das viagens insanas do Michael Bay e no mundo dos designs malucos de Transformers. Nem tem do que comentar. Eu também não tem muita coisa que eu possa acrescentar isso. Saber que tem um filme de Transformers que se passa na Segunda Guerra Mundial? Sim. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Tem vídeo no canal sobre Transformers Operação Skyfire. Desaparecimento do Barricade, ok. No primeiro filme tem justificativa. Basicamente foi uma cena deletada, saiu do roteiro original. Bem, basicamente é isso. Agora, a partir do terceiro já fica um negócio meio estranho. O Barricade vive desaparecendo. E acreditem ou não, não é só no filme. Isso aí também acontece na nova série da Netflix. Coisa de maluco, não é? É um Decepticon extremamente covarde. Starscream sente inveja de você, Barricade. Se eu não me engano, tinha não sei se era teoria ou uma ideia descartada, não vou lembrar agora, certo? Mas tinha alguma coisa aí que o Sideways que aparece no segundo filme era pra ser o Barricade. E que era pra ser o Barricade reconstruído, porque os dois são semelhantes assim, em alguns aspectos, como por exemplo o fato das rodas dos dois serem nas mãos, né? Digamos que a palma das mãos deles serem as rodas e os dedos ficarem em volta. Ter aquele negócio que sai aqui, né? Como se fosse, não sei o que seria aquilo, mas sai aqui pra cima também. Então tem aí alguma coisa aí que eu vi que
o Sideways era pra ser o Barricade reconstruído. Sim, cara, essa daí é uma parte das que eu mais gosto dos filmes, sabe? Eu de fato amo o universo do Michael Bay, mas muito mais pelos quadrinhos. Tem coisas simplesmente interessantes, como o próprio quadrinho do Reinado do Starscream. É uma coisa simplesmente maravilhosa. Também tem aquele, né, o Fundação, que é basicamente uma prequela do Transformers Dark of the Moon. Introduz os personagens de Transformers Dark of the Moon e assim, é maneiro pra caramba. Correntes elétricas do Bumblebee Tá. Sobre os quadrinhos de Transformers, cara, eu acho que, dos filmes de Transformers, melhor dizendo, eu acho que nem todos são canônicos, tá? Eu acho que nem todos são canônicos. São alguns que são, por exemplo, justamente esses quadrinhos que fazem uma ligação de um filme pro outro. Mas os quadrinhos também servem para explicar o que aconteceu com personagens que somem nos filmes, como por exemplo o Jolt. O Jolt, ele some, né? Ele não aparece no terceiro filme, mas nos quadrinhos mostra que o Jolt ele morreu pelo Shockwave, tá? O Jolt ele morreu por conta do Shockwave, assim como as Arcee Sisters. A Elita, a Chromia e a Arcee, elas morreram pelo Shockwave, tá? Nossa. E também tem todo aquele lance de que o Michael Bay ele proibiu os quadrinhos, né? Ele mandou parar de fazer os quadrinhos porque os quadrinhos do terceiro filme entregaram o plot do filme. E é por isso que Transformers 4, 5 e até mesmo o filme do Bobby não tem uma adaptação, entendeu? Não tem uma novelização. O certo, se eu não me engano, é novelização deles. Pensando que todos os quadrinhos não eram canon. Alguns são, outros não. E o jogo Transformers 3, se eu não me engano, ele é canônico. Se não me engano, isso daí aconteceu numa concept art do Transformers 4. Não sei se eu vou achar essa concept art aí internet afora, mas se eu achar eu vou colocar aqui no vídeo. Mas sim, se eu não me engano era isso. Eu sei que também tem no KSI Century, mas se eu não me engano o Bumblebee tinha correntes elétricas também. Vou procurar a concept art, mas se eu não encontrar eu lamento, né? Cabeça original do Megatron. Bom, eu acho que nem todos vocês saibam, mas o Megatron de Transformers 2007 era pra ter uma cabeça completamente diferente. Uma coisa horrorosa, cara. Inclusive, isso daí ia, sim, acontecer no seu brinquedo Leader Class de Transformers 2007. Mas os fãs ficaram revoltados, e com razão, porque aquilo ali estava ridículo, já que também não seguia necessariamente o que estava no filme. Na verdade, nós temos várias concept arts a respeito dessa cabeça. Foi uma coisa tenebrosa, cara, uma coisa horrorosa. Ainda bem que mudaram na versão do filme, né, na versão final, no caso, e também no brinquedo. Barricade. Vamos lá, vou ler aquelas concept arts ali, cara. Eu não achei elas tão ruins assim não, tá? Eu sei que tem uma concept art que, essa concept art sim, a cabeça do Megatron ela tá horrorosa, tá? E também tem o fato de que a cabeça do Starscream originalmente ia ser a do Megatron, ou ao contrário, não vou lembrar agora, mas tem esse lance também de a cabeça de um era pra ser a cabeça do outro. Mas aí mudaram de ideia e fizeram certo, né? Que nem a gente conhece agora. Uma voz errada, cara, e sim, isso acontece em Transformers 3, o lado oculto da lua. Eu não sei por que colocaram Frank Welker pra poder dublar o Barricade. Ele ficou com a voz do Soundwave. Não vou dizer que ficou ruim, mas assim, né? É um probleminha na qualidade do filme. Entendi. Sem prisioneiros, apenas troféus. Sua hora chegou. Peraí, jantemos. Eu acho que ele deveria ter botado a cena em inglês. Porque botando aqui assim, em português, fica parecendo que foi um erro na dublagem. Mas não. No inglês, realmente os dois têm a mesma voz. Eu sempre ficava confuso nessa cena. Somos seus prisioneiros. Andando. Falas alternativas do Nitro Zeus, e sim, isso daí acontece dependendo da versão de qual Transformers 5 você está assistindo, né? A do cinema é diferente do que foi pro Blu-ray. Inclusive eu vou tentar colocar essa diferença aqui em português. Eu acho legal pra caramba. Eu prefiro a original, a primeira, mas né, também acontece fazer o quê? Megatrons já se mandaram. Eu chutei mais traseiros na prisão. Megatrons já se mandaram. Infelizmente, porque eu queria bater umas cabeças. Sentinel Prime. Não sei por que isso acontece.
Não sei porque que tem essas versões alternativas aí da dublagem do Nitrozeus. Mas tem um outro momento também que o Nitrozeus eles simplesmente soltam e ela tá vindo. Tá? Quando o Megatron ele tá conversando com a cabeça do Starscream, dá pra você escutar o Nitrozeus falando, ela tá vindo. Tanto no inglês como no português. É mencionado em Transformers 2 A Vingança dos Derrotados, e sim, isso daí, por incrível que pareça, é verdade. Eu quando assisti isso daí pela primeira vez eu fiquei, Sam prevê o futuro, mas não. Acho que foi só mais de umas das viagens insanas do Michael Bay, né? Imagina só, o Sentinel Prime ser mencionado em Transformers 2, daí de fato aconteceu. É legal pra caramba, inclusive, pra poder pensar nisso. Mas eu acho que foi só coincidência. Ou não. Liberamos componentes alimentares de energon e assumindo um ritmo decrescente, extrapolando cada uma das 14 convergências galácticas, o tempo que levou para a expedição de Sentinela Prime. E com seu sinal teremos uma... Eu não acho não, tá? Não acho que foi coincidência. Eu acho que realmente é algo já pelo menos um pouco planejado, tá? Ele falando de coisas em viagens intergalácticas e tal. Lua, etc. Ele lá com os negócios do Prime, pô. Tendo essas visões de Prime aí, é plausível ele ter tido uma visão do Sentinel, né? Ele ter conhecimento do Sentinel Prime. Mas depois ele pode ter esquecido, né? Ele pode ter esquecido. Porque no terceiro filme ele não fala, né? No terceiro filme ele não fala, não, eu conheço esse aí, pô. Eu tive lá, quando tava tendo lá as minhas visões, eu conheci esse cara. Ele não tem isso. Uma para a criação de energia que não depende apenas de luz e massa. Demolisher versus Scavenger. E sim, eu confundia um pouco essa ideia, né? Porque o pessoal geralmente colocava o Demolisher de vermelho e branco e o Scavenger com... Isso é basicamente a mesma coisa que o... E esse daí é o correto de acordo com o filme, mas eu particularmente me confundia porque no jogo é a mesma coisa que o Grindel e o Demolisher ele é vermelho com detalhes pretos, assim como é o Scavenger. Ou seja, o Toy Story Series está certo e o Demolisher já tem detalhes brancos. Eu não tinha percebido isso daí no filme, não. Curioso. Rampage versus Skipjack. E sim, isso aí também acontece, mais um caso de clonagem no filme. Basicamente, o Rampage é assassinado pelo Bumblebee. Ele tem aquela coloração vermelha, né? Onde ele se lasca. Já o Skipjack, ele é um Decepticon que forma a perna do Devastator. Só que tem um porém, ele é amarelo. E sim, no jogo não, no raio do brinquedo original de Transformers 2 A Vingança dos Derrotados, o Rampage ele tem um toy que é amarelo, que no caso seria o Skipjack. Todo errado. Os verdadeiros criadores, e sim, esse daqui eu acho muito interessante por um lado, porque os criadores de Transformers 4 são diferentes dos criadores de Transformers 5. Eu não falo do filme, presta atenção, caramba, eu estou falando dos criadores dos Transformers. É sabido por todo mundo que se trata da quintessa. Nem tanto assim, eu sei lá, eu tenho minhas dúvidas, né? Tem alguma coisa misteriosa envolvendo Michael Bay. Uma espécie de pacto alienígena. Eu acho uma viagem imensa, né? Ainda mais quando você vê os criadores naquela forma orgânica. No quarto filme, no caso, uma coisa de maluco. E no quinto filme é a quintessa toda... a gente não dá pra entender, é uma coisa esquisita. Seria a quintessa uma impostora? Eu não sei. Jolt foi colocado no... Provavelmente a quintessa, ela não é uma Prime de verdade. Tá? No próprio filme eles falam lá que a quintessa, ela engana os outros e tal. Então é bem provável de que a quintessa, ela seja uma mentirosa mesmo. Tá? Ela seja uma mentirosa. E de que os criadores originais, sei lá o que aconteceu com eles. Mas eu não considero a quintessa como as criadoras não, tá? Na verdade, eu não considero esse lance dos criadores como sendo algo canônico nos filmes. Não considero. Tá? Último minuto. E quintessa, se eu não me engano, é o nome do planeta dos Quintessons no filme de 86. E sim, isso daí também é verdade. Basicamente,
a Chevrolet queria fazer uma propaganda, né, dos Volts, né, que é um carro específico da Chevrolet. Elétrico. Aí o Jolt recebeu esse nome, né, trocou o V pelo J, o Jolt, Volt, né, uma parceria meio louca, né, muito legal, sinal. E, aí ele foi colocar no último minuto, né, à toa que ele nem tem participação no filme, tem menos de 1 minuto de aparição no filme, né, de tela mesmo, uma viagem louca, né, de propaganda e o robô, mais um caso de um robô que foi excluído, e foi no que aconteceu, deu nisso daí e acabou. Bom, pessoal, esse foi... Foi basicamente a mesma coisa. Não, foi a mesma coisa não. O básico que o Autobot. Mas pelo menos aqui o Jolt ele tem uma função que é fazer lá a fusão, né, do Optimus com o Jetfire. Eu fico me perguntando por que eles não fizeram o Jolt se tornar mais presente no terceiro filme. Tipo assim, em vez dele botarem personagens novos, como por exemplo o Wheeljack e o Dino, por que não botaram o Jolt pra ser o Wheeljack? Inclusive, quando eu era criança, eu achava de que o Wheeljack era o Jolt, porque os dois são carros azuis e o Jolt não tem fala, o Jolt só aparece de longe, então eu achava que eles eram o mesmo personagem. E no quinto filme, cara, aparece lá a cabeça do Jolt lá no fundo, dele e do Ironhide. Vamos iniciar então com o Revenge of the Fallen Breakaway. Sim, cara, nós temos em Transformers Revenge of the Fallen um Autobot que eu na verdade acho bem legal, que é o Breakaway. Assim, ele tá presente no jogo e também tá presente em alguns quadrinhos, se eu não me engano, e também tá presente na Toyline. Se eu não me engano, ele é um Deluxe Class. Não tô lembrado se ele é Deluxe ou se é Voyager, mas eu acho que é Deluxe. É um toy que eu gosto bastante, inclusive, eu teria tranquilamente. Acho ele muito legal, até mesmo por gostar bastante da sua representação no jogo. Mas agora, no filme, eu não sei se ele foi cotado para aparecer necessariamente. Talvez sim, talvez não. Como ele aparece no jogo, eu acho até que talvez pensaram nele, né? Pensaram em desenvolver. Mas eu acho ele de fato um Autobot bem interessante, principalmente pelo seu design e a forma como ele fala no jogo. Eu acho simplesmente um Autobot bem sensacional. The Nest team has returned to base. All hands accounted for. O verdadeiro final. Os filmes de Transformers, cara, no geral, eles sofrem muito com esse lance de que eles criam um personagem de repente para os jogos, para os quadrinhos, ou pra própria Toyline só para vender. Entendeu? Eu também não sei dizer se o Breakaway ele realmente estava cogitado para aparecer no segundo filme. Mas é tipo o Shockwave no jogo do primeiro filme, o Warpath no jogo do terceiro filme, entendeu? São personagens que às vezes não foram cotados para aparecer nos filmes a primeiro momento, mas apareceram em jogos ou coisa do tipo só para vender. Além do Sentinel também ter aparecido ter sido citado no segundo filme pelo Sam, os Seekers também são citados e aparecem naquela cena que eles estão embaixo da loja lá do Simmons. O Simmons pega lá uns arquivos, né, e fala que ninguém conhecia isso aqui. Aí eles, né, trazem lá o Willy. A Willy fala, não sei o que, isso aqui lá tal. Buscadores. Esses caras são uma lenda. Aquilo ali são Seekers, tá? Final de Transformers 3, o lado oculto da Lua. Bem, todos nós sabemos como Transformers 3 acaba. Basicamente com o Megatron sendo assassinado e o Sentinel Prime também sendo assassinado. E os Autobots se reúnem, né, naquela ponte que está justamente localizada em Chicago, que ficou simplesmente devastada. Aparentemente, nas ideias iniciais, não era para ser bem assim, uma vez que nos quadrinhos é algo bem diferente. Bom, não tão diferente do que de fato acontece no filme, mas pelo menos diferente o suficiente para poder colocar uma continuidade melhor do que a Transformers Era da Extinção, pelo menos na questão dos Decepticons, né, o próprio Megatron. Por quê? Porque no final de Transformers 3, o lado oculto da Lua, versão quadrinhos,
o Megatron não é assassinado, né? Pelo menos é o que dá a entender. Você sabe que tem uma briga, mas você não sabe como ela acaba. E simplesmente acaba com as falas do Optimus Prime e acaba aparecendo o Decepticonzinho Igor perguntando: ah, cadê você, Megatron? É algo meio que assim. Então deixa em aberto. Eu acho que seria muito mais interessante ter um novo filme de Transformers, especificamente o 4º filme, a partir desse final, do que o que de fato aconteceu, sabe? Com todo mundo tendo que ser reconstruído, ou com vários Decepticons mortos, o próprio Megatron morto. Então eu acho o final original, por sinal, bem legal. Warpath e Transformers, o lado oculto da lua. Eu não falei agora, sim, pô. assim, novamente, é o mesmo caso do Breakaway. Só que dessa vez ele não tem toy, infelizmente, porque eu falo tranquilamente que ele é o meu design favorito do Warpath, cara. Eu acho ele muito legal. Inclusive, gosto muito da aparição dele no jogo de Transformers 3. Ele é um Autobot impressionante, pra ser bem honesto. E ele, de forma geral, né, na franquia, eu gosto bastante dele. Mas assim, ele não chega a aparecer no filme. E novamente, eu não sei dizer para vocês se ele foi cotado para aparecer no filme e acabou sendo deletado, sabe? Apenas jogado de lado. Tipo, não vamos colocar. Mas sim, ele tem um design... Eu acho que no caso do Warpath, ele não foi cogitado para aparecer no filme. Tá? Eu acho que ele foi só um personagem pro jogo. É que nem o Thundercracker. O Thundercracker, ele não... O Thundercracker, ele... Eu acho que ele não era pra estar no terceiro filme, mas ele, por algum motivo, ele recebeu mais protagonismo. Ele recebe um protagonismo a mais. próprio para Transformers 3, principalmente por causa do jogo. E a participação dele é bem legal, sabe? Eu gosto bastante. O design dele, a voz dele, de forma geral, eu curto muito o Warpath. E é isso que importa. Thundercracker em Transformers 3, o lado oculto da lua. E talvez. Por quê? Porque nós temos vários quadrinhos a respeito de Transformers que retratam, no caso, o Thundercracker no bem-verso. Então a gente pode até dizer que ele de fato existiu. Mas será que estava em Transformers 3? Será que não estava? Diferentemente dos outros, esse daqui já não aparece no jogo. Mas assim, ele tem o seu Toy Story Series, que basicamente remete a uma representação dele no terceiro filme de Transformers. Eu acho que seria muito legal se ele tivesse, mas não tá, né? Não tá, fazer o quê? Tem o Toy, que pelo menos dá a entender que ele de fato existe no universo, mas eu não sei se foi mais uma ideia cancelada, se só quiseram fazer um Toy... Eu nunca entendi por que o Thundercracker, cara, ele tem um Toy na Studio Series. Não faz sentido, tá? Ah, mas ele apareceu no quadrinho lá e tal, mas... Beleza, por que os outros personagens que apareceram nos quadrinhos também de Transformers não tem boneco na Studio Series? Entendeu? Por quê? Por que só o Thundercracker? Por que só o Thundercracker ele é o diferentão? Sabe? Exclusivo que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Eu não sei responder essa. Problemas na roda do Leader Class Optimus Prime de Transformers 2. Assim, é o que tá aqui no iceberg. Se isso daí de fato aconteceu, eu não sei dizer, porque eu pesquisei a respeito desse problema e eu não achei absolutamente nada, né, da roda colapsando. Eu simplesmente não sei também falar a respeito desse tópico, né, bem esquisito. Vamos pro próximo. Overload em Transformers 5 e sim, era pra ele estar no filme aparentemente. Todos nós sabemos que o Overload é um Construction. Nós temos o toy dele, sua representação na Studio Series, e é bem legal, por sinal. E ele é membro do Devastator. No caso, ele aparece em Revenge of the Fallen, mas apenas em seu modo veículo e em seu modo combinado. Nós até temos concept arts a respeito dele, no seu modo robô, mas ele não chega a aparecer dessa forma. Mas uma coisa bem interessante é que ele tem concept arts em Transformers 5 e talvez, eu digo só talvez, ele fosse entrar no lugar do Berserker. E assim, seria legal. Eu acho que seria legal colocar ele como um Decepticon psicótico, né, sobrevivente de Transformers 2, a vingança dos derrotados. Eu acho que não. Acho que seria uma decisão muito acertada. Não que eu não goste do Berserker, mas seria legal pra caramba. Eu acho que aquilo ali é só um detalhe mesmo, até porque naquela concept art que ele mostrou, tá escrito Berserker Mask. Eu acho que o Overload não foi cogitado pra aparecer no quinto filme. Até porque nós temos algumas concept arts seguindo a mesma linha de raciocínio
do overload, do suposto overload. Que nem o Luiz acabou de falar aqui. O rosto do Ironhide, verdade, tem uma concept art do Bumblebee usando o rosto do Ironhide. Então o Ironhide era pra estar no quinto filme? Não sei. O que eu perdi? A gente tá basicamente aqui reagindo ao Iceberg Transformers, que eu acho que eu vou ter que... Não vai dar pra assistir tudo. Consciência compartilhada das RC gêmeas, né? No caso, a Elira One, a Chromia e a própria RC. E sim, porque antigamente elas eram integradas em um. No caso, RC. Mas graças a um cientista Decepticon nos quadrinhos, elas foram separadas em 3, e daí no caso acabou diminuindo o tamanho e também a sua estrutura física, né? O que explica elas serem tão magricelas, parecendo na verdade lombrigas. E assim, acabaram tendo mentalidades, né, compartilhadas. As suas mentes são compartilhadas, sua consciência compartilhada. Isso daí é muito explorado eu não lembro qual é o quadrinho, mas é o quadrinho de Transformers 3, não sei se é Alliance, se não me engano é Alliance, né? Aliança no caso. Não tô lembrado, onde as 3 são assassinadas pelo Shockwave. E é bem legal também. As pernas invertidas do Bumblebee Human Alliance, e sim, não tô dizendo que necessariamente elas têm algum... Sobre esse negócio aí das Sea Sisters, elas realmente são uma mente compartilhada e tal. Tanto que existe uma cena deletada e uma ideia descartada onde mostra que elas iam se fundir, né? Digamos que elas iam virar um Megazord. Não um Megazord gigante, mas iam virar um Combine, né? Elas 3. Mas foi descartada, né? Isso iria acontecer naquela cena da perseguição com os Sideways. Isso iria acontecer lá. Mas foi descartado. Você consegue achar vídeos aí no YouTube da galera reproduzindo essa fusão delas com os brinquedos da Studio Series, tá? Então, o que eu tenho que acrescentar aqui sobre as Sisters é basicamente isso. Perfeito, mas a sua engenharia acabou por inverter a parte traseira da perna, né? No caso, ela foi pra frente. Porque originalmente é pra parte da traseira do carro e pra trás das pernas, e nesse caso ela vai pra frente. Vou pegar o meu Bumblebee para poder exemplificar. Temos aqui, ó, o Studio Series 49, né, no caso o Bumblebee, e vocês podem ver que a parte traseira do veículo tá bem aqui. No caso do Bumblebee Human Alliance, essa parte traseira dela seria de um tamanho de um boy normal. Aqui. Um bot normal, acaba sendo invertida. Burger King Optimus Prime versus Shockwaves é bem legal, né, porque mostra um pouco das lutas dele. No caso, claro que é diferente do que nós vemos no filme, até mesmo porque eles estão lutando no Burger King. Mas mostra só um pouquinho do Optimus, né? Um comercial, inclusive, bem interessante. E é basicamente isso. Inclusive, em Transformers 5, O Último Cavaleiro, teve uma coisa parecida com o Bumblebee versus o Barricade. É bem legal. Transformers are back. And so is the Bacon Cheddar Ranch Tender Crisp at Burger King. Transform your Tender Crisp with crispy bacon, rich cheddar cheese, and creamy ranch dressing. Once you pick it up, not even the end of the world will make you put it down. The Bacon Cheddar Ranch Tender Crisp. Get it before it's gone, and see Transformers Dark of the Moon only in theaters. A galera usava essa cena de 13. A galera usava essas cenas aí de comercial pra fazer um trailer fake de um Transformers 4, de Transformers 5. Isso daí tá falando especificamente daquela plaquinha, sabe? De carro mesmo, placa de carro, que geralmente vem, sei lá, placa KP0, por exemplo. Só um exemplo esdrúxulo. No caso do toy de Transformers Revenge of the Fallen, porque se eu não me engano tem essa variância, né? E é bem interessante porque pelo menos nas primeiras versões, pelo que eu vi, vem escrito Mudflap, e é bem legal. E se eu não me engano isso daí acaba sendo alterado várias vezes, né? Só questão de alteração de algum detalhe em algum toy, é uma coisa natural em Transformers. A briga do Bumblebee e do Barricade, isso daqui tá se remetendo a uma versão prolongada, especificamente. E no caso, isso daqui também tá valendo para o comercial, né? Tivemos um comercial a respeito de uma briga do Bumblebee com o Barricade, tava bem prometido, e no filme foi aquela coisa patética, sabe? Foi uma coisa bem triste mesmo. Mas eu vou deixar, talvez, aí o comercial para vocês assistirem, porque é bem legal. Comercial da Coca-Cola dessa vez.
Aparentemente sim. Quem viu os Que nem eu falei vídeos e antes, ó. curiosidades a respeito do Barricade vai saber mais detalhadamente, então eu recomendo que você assista. Mas a ideia original, pelo menos do escritor dos quadrinhos de Transformers, era transformar o Barricade no Silas. É basicamente isso. Eu acho bem, sei lá, sabe? Não sei se eu aceitaria isso. Quer dizer, assim, o design é muito parecido, mas ele morreria no segundo filme bem no início. Não. A morte do Skids e Mudflap em Transformers 3, O Lado Oculto da Luz. Camaro diferente. É porque o Camaro que eles usam no filme, cara, é um Camaro totalmente modificado, tá? É um Camaro totalmente modificado. O sequestro, como assim o sequestro? E bom, sobre esse negócio do Barricade e seu Silas, já falei antes, né? Eles têm várias semelhanças ali e tal, e basicamente isso. Sim, isso daí foi cortado já que eles foram considerados racistas, o que na minha opinião é uma declaração injusta, né? Eu acho que não tem nada a ver com os personagens. Mas eles, por causa dessas declarações, eles acabaram sendo cortados do quinto filme. Do quinto filme não, perdão, do terceiro filme. Você até pode observar eles uma vez ou outra no seu modo veículo bem longe, mal aparece. Inclusive eles têm o toy de Transformers 3, O Lado Oculto da Lua. Mas eles acabaram sendo cortados e eles morreriam nas mãos do Sentinel Prime. Por quê? Sentinel Prime mataria o Ironhide e logo depois de matar o Ironhide, Sentinel Prime tentaria matar o Bumblebee. Entretanto, todavia, contudo, o Skids pula bem na frente e acaba morrendo no lugar do Bumblebee. E o Mudflap fica maluco, fica bravo pra caramba e parte pra cima do Sentinel Prime e também acaba morrendo. E essa cena foi cortada do filme, mas é possível que você a observe na versão adaptada do filme nos quadrinhos, né? Eu acho bem interessante, por sinal. Julian Kay, Death to a... Também não tem muita coisa que eu possa acrescentar nisso, porque, enfim, a gente já falou sobre isso lá no tópico dos Skids e Mudflap, né? Só dos Skids e Mudflap. Eu não sei o que é isso. Eu pesquisei e eu vi que era um álbum, mas eu não sei qual é a relação disso aqui com os filmes do Michael Bay. Pesquisei, não achei absolutamente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que todos também não sei falar. Agora que vamos aqui pra parte... Vamos partir logo pro iceberg, que na minha opinião isso daqui tem as curiosidades mais interessantes até o momento, tá? Então vamos iniciar logo com Obi-Wan em Transformers 2, que basicamente foi um crossover em brinquedos, né? Obi-Wan, se eu não me engano, é de Star Wars. Então acho que seja bem interessante esse brinquedo na timeline de Transformers Revenge of the Fallen, no caso a vingança dos derrotados. Sim, tem entusiastas da franquia Star Wars. Eu particularmente não gosto, não me agrada, tá? Eu gosto até dos jogos Lego, mas eu acho interessante esse tipo de brinquedo, como teve com o Ghostbusters recentemente. Pra quem gosta dessa franquia, né, dessas outras franquias, eu acho que esse tipo de brinquedo é algo válido, sabe? É algo bem-vindo. Então sim, nós temos o Darth Vader também, a Estrela da Morte, Revenge of the Fallen. Nós também o Han Solo, temos o SS, no caso o Studio Series Dropkick, que tomou o lugar do Studio Series Dino Mirage, no caso. E sim, basicamente, pelo que deu a entender, a posição desses Studio Series foi trocada. Era pro Mirage ter saído antes e o Dropkick ter saído agora. Mas não foi o que aconteceu. Aparentemente inverteram, tem muita gente que não sabe disso, mas sim, é verdade. Originalmente, a cabeça do Starscream... É estranho isso, porque se isso realmente for verdade... Então, o Studio Series do Dino é pra ser o 20 e pouco? Ou 40 e pouco? Porque se eu não me engano, os dois Dropkick o helicóptero, o modo helicóptero é lá por volta dos 20, 22, 23. E o modo carro, ele é o que? O 40 e pouco, né? O 50 e pouco. Não vou lembrar agora. Então o Dino era pra sair antes. E acho que até foi bom. Foi até bom. A gente não ter recebido esse carinha aqui antes, né, mais cedo na linha, porque talvez o brinquedo dele não poderia ter sido pior do que foi o que a gente recebeu agora, tá? Olha, o Caio chegou aí agora, mais pro final da live. Seja bem-vindo, Caio e o primo dele. Devia ser a do Megatron, e claro, eu estou falando de Transformers 1 no ano de 2007, e eu não sei se isso daí é totalmente verdade. Mas aparentemente de fato é verídico, tá? Que a cabeça do Starscream não foi projetada para ser o Starscream em si, e sim
o Megatron, cara, de Transformers 2007. Dá pra imaginar o design do Megatron com aquela cabeça? Eu acho que não combina muito. Eu acho que fica melhor no Starscream. É ameaçadora, mas a do Megatron é mais ainda. Isso eu já falei lá no tópico quando ele falou que a cabeça do Megatron ia ser diferente. Eu acabei chegando a citar isso, né? De que a cabeça do Starscream era pra ser a cabeça do Megatron originalmente, tá? Então não tem muito mais o que eu possa acrescentar aqui. Palpatine como Jetfire. E É. eu não entendi muito bem essa daí. Eu pesquisei e pelo que eu entendi, esse Imperador Palpatine, se eu não me engano, é Star Wars, eu posso estar enganado agora, eu realmente Exatamente. esqueci. Mas se eu não me engano, eles basicamente têm a mesma função de guiar os personagens com o misticismo, enfim. O Palpatine não é um vilão. O Palpatine ele é o vilão de Star Wars, cara. Ele não é um cara aí que guia as pessoas nem nada do tipo, cara. Pelo que eu sei, o que isso aqui pode estar se referindo é ao fato de um crossover de Transformers com Star Wars, onde o Palpatine é o Jetfire, entendeu? Porque foi que é a mesma coisa do Obi-Wan, basicamente. Aparentemente é isso, eu não tenho certeza. Porque, cara, de Star Wars eu conheço, muito pouco. Então, não tem nem como ficar comentando muito. Pra quem gosta de Star Wars, eu acho que seria interessante se vocês colocassem essa definição, né? Qual é a relação do Imperador Palpatine com o Jetfire. Eu acho que vai ser bem interessante. Shockwave matou o Jolt, e sim, isso daí acontece numa HQ de Transformers 3, o lado oculto da Lua. Não tô lembrado agora o certo HQ, se não me engano é Aliança, né? Alliance, no caso, eu acho que é isso daí mesmo. Onde ele assassina o Jolt e, além do Jolt, ele também assassina as Arcees gêmeas, a Little One, a Chromia e a Arcee. Sim, isso daí de fato aconteceu. E o Gallery, tá? O Shockwave matou todo mundo, ele tem uma apresentação ameaçadora, é por isso que o Optimus secretário Prime Gallery, conhece ele tá? com muita raiva, aparentemente em Transformers 3, o lado oculto da Lua, né? E eu acho isso daí um fato bem interessante. Claro que eu gostaria de ter visto isso daí em telas, mas infelizmente não aconteceu. Mas sim, nas HQs, o Shockwave assassinou brutalmente o Jolt e as Arcees gêmeas. Pois é, triste, né? Um fim trágico, mas acontece, né? Acontece. É Transformers isso daqui. Mirage foi reconstruído como Dino. Ah, sim. nossa. Eu sei que isso daí pode parecer estranho, mas se eu não me Beleza, engano tem vários também personagens aconteceu diferenciados, tem, nessa muito. HQ Alliance. E sim, o Mirage, ele veio pra Terra, se ferrou muito e foi reconstruído como Dino. O que por um lado é bem interessante. Além dele, o Wheeljack também veio pra Terra e acabou também sendo danificado em batalha e foi reconstruído como Kill. E eu sei que tem aquela treta do pessoal que fala: nossa, o Dino não é o Mirage, o Wheeljack não é o Kill. Cara, isso aí foi basicamente uma desculpa. Isso aí foi basicamente uma desculpa que eles tiveram que inventar nos quadrinhos, né? Uma explicação que eles tiveram que dar nos quadrinhos pra explicar por que o Mirage no filme se chama Dino e por que o Wheeljack no filme se chama Dino e de repente nos brinquedos eles não são esse nome, entendeu? Esse foi um dos vários malabarismos que as HQs dos filmes de Transformers faziam pra explicar as incoerências ou os furos de roteiro que os filmes tinham, tá? E, bem, é sim, eu sei. Você pode não gostar, mas é. O Terceiro Gêmeo, se eu não me engano, Aí, ó. isso daqui foi baseado em concept art do segundo filme. Eu acho bem interessante. Se eu não me engano, teve até veículo vazado na época. Não tô lembrado agora, eu vou colocar na edição, provavelmente. Mas sim, aparentemente nós teríamos o Skids, o Mudflap e um terceiro gêmeo com um nome que não foi revelado. Eu gostaria de ver esse trio, né? Foi que nem eu falei antes, pô. E aí é do terceiro gêmeo Eu também. acho que seria legal pra caramba, mas não aconteceu. Talvez tenha sido cortado do filme. Não tô lembrado agora se foi concept art ou se foi foto do veículo vazado. Eu vou procurar a fundo isso na internet para poder colocar na edição. Mas eu acho esse lance aqui bem interessante. Tyran 609.23px, que é basicamente a designação de Stream Universal para basicamente a versão de PlayStation 3 e de Xbox 360 de Transformers Revenge of the Fallen. Basicamente esse daí é o universo desse jogo, né? No caso da versão do PlayStation 3 e do Xbox 360, que é bem diferente da do PlayStation 2. Eu acho isso daqui bem interessante, quer dizer, é um nome complicado, mas aparentemente é o nome da designação. E eu acho isso daí bem legal, tá?
não sei o que dizer sobre isso. Isso eu porque, não tem muito que eu caramba, possa que nome esquisito pra um universo acrescentar alternativo, também, não. Mas enfim, tudo bem. O verdadeiro lockdown dos filmes, esse daqui está falando especificamente de um brinquedo que saiu, se eu não me engano, na época de Revenge of the Fallen, que apresentava um lockdown com uma estética muito mais semelhante ao que nós vemos em Animated, né, com aquele estilo de carro mais puxado pro lado de Mad Max, uma coisa que é bem interessante, e até o design dele é totalmente Animated. Então, basicamente, esse foi o primeiro Lockdown Movieverse, o que é bem interessante, ou seja, ele surgiu em 2009 e não em 2014, cara, tipo, há muito tempo antes dele ser apresentado nos filmes. É um dado curioso. Tipo assim, foi que nem eu falei antes, os filmes de Transformers, cara, eles acabam inventando, né, vários e vários personagens pra vender boneco. Por exemplo, o próprio Lockdown aqui, eles lançaram um Lockdown na linha de brinquedo do segundo filme, dando a entender de que o Lockdown ou era pra estar no segundo filme, ou aparece no segundo filme, quando na verdade não é isso, tá? A mesma coisa pro Stratosphere. Se não me engano, eles venderam um boneco do Stratosphere na época, dando a entender de que ele apareceu no filme, sendo que não é verdade, tá? Então isso aqui é mais como sendo algo só pra vender, só pra lucrar, como sendo algo realmente canônico. Mas é interessante que a gente realmente pode parar pra pensar assim, de que de repente ou existem dois Lockdowns no Bayverso, ou é o mesmo Lockdown. Lockdown praticamente o Batmóvel. É um fato isso daqui, é uma curiosidade interessante. Por isso que eu gosto tanto desse Iceberg Parte 4. O Studio Series Scavenger deveria ser um Commander Class. E sim, isso daí é um fato. A Commander Class foi pensada, no caso essa classe, a Commander, né? Ela foi pensada em ser colocada na toyline da Studio Series, o que seria bem interessante, né? Que são justamente aqueles robôs maiores. O maior exemplo que eu tenho deles é o Siege Jetfire. Tem também na Earthrise o Skylynx, e na Kingdom, né, na toyline de Kingdom, temos o Rodimus Prime, que são justamente aqueles robôs que são grandes demais para poder caber na Leader Class. Nem eles sempre, acabam tá? melhorando, Nem sempre. né, sempre colocando mais massa para que eles se pareçam mais com as suas devidas versões, e acabam evoluindo de classe porque não é o suficiente na Leader Class, eles colocam na Commander Class. E aconteceu com o Jetfire, por exemplo, que é grandão. Mas o Scavenger, ele devia ser gigante porque ele é gigante no filme, mas isso daí não aconteceu, infelizmente. E além do Scavenger, eu gostaria muito de ver um Studio Series Grimlock, no caso Commander Class, né? Tá, vamos lá. O Scavenger, ele realmente era pra ser um Commander Class originalmente na Studio Series, tá? Mas se o Scavenger ele fosse um Commander Class, o Overload ele não existia, tá? O Studio Series do Overload não existia. Então eles diminuíram a escala do Scavenger e lançaram e fizeram o Overload, tá? E o mais louco disso tudo é que depois disso, realmente a Commander Class ela foi introduzida na Studio Series com o Ultra Magnus, né? Eu acho que foi o Ultra Magnus 86. Não só a linha Commander Class foi introduzida na linha Studio Series, como também agora nós vamos ter um Grimlock do quarto filme, Titan Class. Então o sonho aqui do Trajano da gente receber de repente um Grimlock Commander Class se tornou realidade. A diferença é que não foi um Commander Class e sim um Titan Class, tá? Ele veio como Leader Class e infelizmente ele não faz escala, né? Infelizmente ele é grandão no filme aqui, nem tanto. Apesar de eu preferir a relação de tamanho da Studio Series, tá? Eu confesso que eu prefiro, não gosto deles tão gigantes assim. Eles triplicaram o tamanho do dinossauro, se eu não me engano, então isso daí me incomoda um pouquinho. Mas fato é que a Commander Class foi pensada para estar presente na Studio Series. Um fato que eu acho bem interessante, além dela, se não me engano, o Defcon também foi pensado, mas posteriormente ele foi cancelado, né? Que ele Decepticon grandão de Transformers 3. O Monstro de Cloverfield. PSP Round, basicamente, em Transformers The Game, na versão do PSP, você tem um Autobotzinho, né? Que é um Round que eu não curto muito o design dele, eu confesso, ainda mais que ele se parece um pouco com o Optimus Prime. Mas é curioso você pensar que o Round surgiu no ano de 2007, não no ano de 2014. Round, Esse contexto do Shockwave, Movieverse, Sunday, né? Uma coisa bem interessante, claro que por fora, não faz parte do universo dos filmes. Mas por um lado é interessante, se não me engano ele acaba morrendo numa base do deserto, né? E tadinho do Round ali, só se ferra. Mas tem um design e também uma personalidade bem diferente do que nós vemos em Transformers 4 Era da Extinção. Isso é um fato interessante.
Movieverse Brunt. E sim, esse daí basicamente faz parte daquele joguinho promocional, acho que a maioria que conhece, que tem um jogo promocional, se não me engano, da LG. Eu acho que foi da LG, sim. Se não foi da LG ou foi da Samsung. Que é de web. Você vai lá, digita, sempre digitava Transformers Tower Defense e aparecia. E o Brunt é aquele personagemzinho da toyline de Seed, que é basicamente uma espéciezinha de drone. E ele tá presente em seu modo alternativo nesse jogo, né? Bem legal. Também meio diferente, né? Se você parar pra pensar. Eu lembro disso, que realmente existia esses joguinhos aí de web, né? Da LG, porque eu jogava um jogo do Shrek. Tinha um jogo do Shrek que era basicamente a mesma coisa. Tá? Agora sobre o Brunt em si, cara, não cheguei a jogar esse jogo aí de Transformers da LG, tá? Não cheguei a jogar, só jogava o Shrek mesmo. A relação dele com o brinquedo de Seed, enfim, totalmente diferente. Conceitos completamente distintos. A existência questionável de Scrap Metal, e sim, basicamente isso aqui tá falando que... Bom, nós sabemos que Scrap Metal morreu em Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. Ele foi assassinado por outros Decepticons para que o Megatron revivesse, mas depois do nada ele aparece montando o Devastator, então não faz muito sentido. Além de que ele não tem design próprio, né? Ele tem concept art, e o Studio Series é baseado na concept art, mas o que nós vemos no filme é basicamente o mesmo molde do Scrapper, então não faz sentido, não faz o menor sentido. Mas foi que nem falaram aí no chat, né? Os filmes de Transformers, eles reaproveitam muito visuais, né? Os visuais designers. O Scrap Metal, cara, é um furo. Na verdade, o Devastator em si do filme, ele é um furo de roteiro, tá? Ele é um furo de roteiro, porque ao mesmo tempo que nós temos robôs formando o Devastator, nós temos esses mesmos robôs lutando ali no deserto. Eles individualmente. O Long Haul, Scrapper, Rampage, Mixmaster, todos esses personagens, eles aparecem lutando ali no deserto, mas também aparecem formando o Devastator. Entendeu? Então o Devastator por si só, ele é um furo de roteiro. Tá? Ele é um furo de roteiro. Sim, basicamente ele aparece, desaparece, não tem nem seu design original e é todo errado, né? É Bayverso sendo Bayverso, infelizmente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Tem uma quinta parte? Deixa eu ver. Não tem uma quinta parte, mas uma coisa que eu parei pra pensar aqui é que lá quando eu falo daquele Julian K. Death to Analog, pode estar se referindo ao acidente que aconteceu durante as gravações do terceiro filme. Caso você não saiba, durante as gravações do terceiro filme, naquela cena da perseguição com os Dreadbots, né, na perseguição na rodovia, rolou um acidente ali. Tá? Rolou um acidente, uma mulher acabou se acidentando e ela ficou em coma ou ela ficou em paraplégica, alguma coisa assim, tá? Mas aconteceu um acidente. Aí as gravações acho que pararam um pouco e tal, e por isso também que no terceiro filme eles reutilizam cenas do filme A Ilha, tá? Em vários momentos ali naquela cena você consegue ver reutilizações de cena de outros filmes, né? Do filme A Ilha, melhor dizendo. Aquela cena onde o Ratchet ele cai em cima do carro, né? Que o Dino lança lá o chicote, né? Prende o chicote assim no Ratchet. Aí depois ele joga o Ratchet na contramão em cima de um outro carro. Aqui é uma cena reutilizada do filme A Ilha. No filme A Ilha, eu acho que é um ferro assim no carro e o carro bate de frente. Mas aqui em Transformers eles botaram o Ratchet caindo, tá? Eles botaram o Ratchet caindo. Então pode ser que esse Julian K aí pode estar se referindo a esse negócio, a esse acidente. Não tenho certeza. Tá? Em breve, quem sabe quando eu for fazer a minha versão de iceberg dos Transformers, dos filmes de Transformers da franquia Transformers, eu não conte essa história melhor pra vocês. Ou posso até mesmo contar em shorts. Beleza? Mas sobre o iceberg de Transformers, dos filmes de Transformers, é basicamente isso. Eu queria ter reagido ao iceberg da franquia inteira, tá? Da franquia inteira. Mas eu não consegui isso porque, primeiro que só tem em espanhol.
E não tem legendas em português. Só tem legendas em espanhol ou inglês. E nem tem a faixa de áudio. Nem tem a faixa de áudio em português.